Eu sou o Kelvin, para quem não me conhece, eu vou estar com vocês aqui nessa segunda aula, falando mais a fundo sobre gerenciamento de produtos com inteligência artificial. Vocês estão na segunda aula sobre gerenciamento de produto na era da inteligência artificial e sobre o dono de produto, o gerente de produto, né, um AI Product Manager. É esquisito falar, algumas coisas é esquisito falar em português, né? Tipo, gerente de produto IA. Fica meio estranho, né? AI Product Manager fica melhor. Além do que, deixa eu ensinar primeiro um insight para vocês. Quando vocês falam inglês, dá para cobrar mais caro, fechado? Então, se você estiver fazendo consultoria, entrevista de emprego, querendo agradar um cliente, fala em inglês que fica mais, dá para cobrar mais caro a consultoria, inclusive, tá bom? Então, a gente vai trabalhar hoje esses 5 temas aí que vocês estão vendo no slide, tá? A gente vai falar sobre o ciclo de vida do produto e seus impactos. A gente vai fazer uma literacia. O que é literacia? Um conhecimento, fundamentação geral em inteligência artificial. E depois a gente vai entrar com 3 temas aqui de AI Product Development. Né? O primeiro é produtos de IA, vamos entender o que são produtos de inteligência artificial ou com inteligência artificial. Depois a gente vai falar sobre desenvolvimento desses produtos, o que muda, o que não muda, ok? E por fim, a gente vai falar sobre o AI Product Manager, esse papel, o que ele precisa ter, o que ele precisa conhecer, o que ele ainda não conhece. Fechado? Muito bem. Primeira coisa, pessoal, vamos falar aqui ciclo de vida de produto e seus impactos. Já que é produto, primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre produto é que quem está lidando com o produto está numa guerra. Ok? Ah, Kelvin, guerra o quê? Guerra de conquistar espaço, guerra de concorrência. Observe esse tema não no sentido talvez literal da palavra. O que eu quero transmitir aqui para vocês é que a gente está, quem lida com o produto está numa constante competição. No mínimo uma competição contra você mesmo. Mas sim, competição com concorrente também. Ah, Kelvin, eu não gosto de ver concorrente, eu não quero olhar para o concorrente, eu me interessa mais pelos meus clientes. Perfeito, mas no fim, se você errar e o teu concorrente acertar, o teu concorrente te come e você fica para trás e fim da história. Fechado? Então a gente está numa guerra onde nós precisamos acertar mais do que nós erramos. Ok? Tem várias estratégias para isso, tem estratégia de entregar produto rapidamente, obter feedback rápido, aprender rápido. No fim, tudo isso é para que a gente acerte mais. A gente não quer errar mais, a gente quer acertar mais. O resto é estratégia. Beleza? Quem está dizendo, ah, errar não tem problema. Claro que tem problema. Eu preciso aprender com o meu erro, mas eu quero errar cada vez menos, acertar cada vez mais. Porque se a gente errar e o concorrente acertar, a gente fica pelo meio do caminho. Quantas empresas que vocês conhecem e que eram líderes de mercado e hoje não são mais? Talvez sequer existam. Vocês lembram eu ia falar do Facebook, mas vocês lembram do Orkut? Beleza? Eu tenho essa carinha assim, mais de novinho, porque eu fiquei no formal, mentira, eu já tô velho pra caramba. O Orkut era a rede social mais usada do mundo. Aí entrou o Facebook, chupou todo mundo lá do Facebook. Era porque o Google não tinha dinheiro? Será? Porque ele não tinha gente competente? Por que o Orkut perdeu o mercado sendo que o Google é o Google? Vocês pararam para pensar nisso? Isso acontece com tudo, ok? Ou seja, por que eu estou falando disso de que você precisa acertar mais do que errar? Porque o recurso mais escasso do mundo é essa ampulhetinha que vocês estão vendo aí, que é o tempo. O tempo não volta, gente. Gente, dinheiro não é o recurso mais escasso do mundo, tá? Se você me trouxer uma boa ideia e tiver garra para executar, eu arrumo dinheiro para você colocar aquela ideia no ar. Dinheiro não é mais problema. Dinheiro foi problema. Hoje em dia, no mundo globalizado que a gente tem, não é mais problema dinheiro, ok? Agora, o que é problema? Tempo. Porque, de novo, por mais dinheiro que você tenha, por mais competência que você tenha, por mais tudo que você tenha, se você errar muito e a tua concorrência acertar muito, você perde esse tempo e talvez essa perda você nunca mais recupere. Então, isso tudo para resumir que o principal papel de um gerente de produto é procurar pelo melhor investimento que ele pode fazer dentro do prazo que ele tem disponível. Pessoal, assim, ó, tem alguém aí que não tem nada para fazer, que está coçando o dia inteiro aí, sei lá, vai para a empresa para navegar no Facebook, no Orkut, em qualquer rede social? Provavelmente não, certo? Está todo mundo com muito tempo, muita coisa para fazer, e assim é a empresa também. A gente sempre vai ter mais demanda do que capacidade produtiva, não importa quem você é.
Se eu pegar hoje a Apple, que tem, sei lá, 2 ou 3 trilhões de dólares em caixa, ok? Ela tem mais do que o PIB do Brasil em caixa, dinheiro, bufunfa. Eu certamente vou encontrar mais demandas para a Apple fazer do que capacidade produtiva, porque dinheiro não é tudo. Você precisa de gestão, você precisa de tempo, você precisa de foco, você precisa de um monte de coisa, ok? Então, o papel principal de um gerente de produto, você pode fazer de qualquer coisa, tá? Você pode pensar em diversas outras nuances, mas o de tudo é, dentro de todo esse universo de coisas que você tem, dentro de todas essas oportunidades que você tem para fazer, qual é o melhor investimento que você pode fazer agora? Qual é o que vai gerar o melhor retorno? Seja retorno financeiro, retorno de imagem, retorno de inovação e por aí vai. Ok? É um erro muito grande você encarar um gerente de produto como sendo alguém que simplesmente atende às demandas dos seus clientes. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Se lá na sua empresa você estiver trabalhando com a sua gestão de produto, simplesmente atendendo o que os teus clientes estão pedindo hoje, você está no rumo do precipício. Em poucos anos a tua empresa vai perder relevância, o teu produto vai perder relevância. Ok? O trabalho da gestão de produto é muito além do que simplesmente observar o que os clientes estão pedindo. Por quê? Se lá esse exemplo é clássico, tá? Se lá em 2007, alguém sabe o que aconteceu em 2007 que mudou o nosso mundo, o nosso jeito de viver, em termos tecnológicos, que mudou, que deu uma guinada, que foi uma disruptura? Alguém lembra o que aconteceu em 2007? iPhone. Vocês acreditam mesmo que se o Steve Jobs, finado, tivesse perguntado para vocês o que vocês gostariam de ter num iPhone ou num telefone, alguém acredita em sã consciência que nós, seres normais, teríamos a audácia ou a criatividade de falar as características de um iPhone na época? Ok? Então o trabalho da gestão de produto, de um gestor de produto, é procurar fazer pesquisas intensas em várias áreas-chave de pesquisa. O cliente é uma dessas áreas, são 8, no mínimo 8. Eu tenho que olhar concorrente, eu tenho que olhar cliente com certeza, eu tenho que olhar meu suporte, eu tenho que olhar vendas, eu tenho que olhar tecnologia, eu tenho que olhar inteligência de mercado, eu tenho que olhar uma série tenho que pesquisar em uma série de áreas-chave para daí entender de todas essas oportunidades o que é o meu melhor investimento. Então quem é gerente de produto aí está com a cabeça o tempo inteiro nisso, né? O que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois para gerar mais retorno. Porque no final das contas, tá? Se a gente for quebrar em 3 grandes objetivos, esse de procurar o melhor investimento, se a gente procurar quebrar em 3 objetivos fundamentais da gestão de produto, a gente vai estar falando, primeiro, um grande objetivo da gestão de produto, atrair, satisfazer e reter cliente. Aí a gente está falando de entregar um produto ajustado ao propósito, aquilo que realmente satisfaça e atenda o cliente, porque de nada adianta eu ter um produto lindo, maravilhoso que ninguém quer comprar. Eu dou um exemplo aqui do desentortador de banana. Você sabia que existe um produto que é um desentortador de banana? Você pega a banana, você bota ele no produto, você aperta a banana e fica retinha. É a coisa mais legal e engraçada de ver. Serve para alguma coisa? Zero. Ok? Aquele produto e um chuchu para mim tem o mesmo valor. Não sei se vocês gostam de chuchu ou não, mas chuchu para mim é aquele negócio que é baratinho, não tem gosto de nada também, né? Serve para botar no feijão para pegar o gosto do feijão, né? Então ele tem que ser ajustado ao propósito, ele tem que resolver um problema, ele tem que ter um problem solution fit, ele tem que ter essa conexão, né? Quando a gente está falando de atrair e reter, principalmente na parte da retenção, a gente está falando em ter um menor TCO. TCO aqui é Total Cost of Ownership, custo total de propriedade. Eu tenho que me preocupar com aquele produto custar menos para o meu cliente. Tá? Então, por exemplo, no universo de cursos, pessoal, aqui, posso dar esse exemplo para vocês, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado que quando vocês compram um curso, por exemplo, que vocês cheguem no final do curso. Porque se você não chega no final do curso, aquilo pesa muito para você, entende? E aí vocês não vão para frente. Se eu estou falando de um produto, de um desenvolvimento de software, quanto custa aquele produto que o cliente comprou para a manutenção dele? Porque se a manutenção for muito cara desse produto, ele vai para uma solução mais barata ao longo do tempo. Internamente isso também é verdade. Quanto maior for, por exemplo, o teu produto dentro da tua organização, mais custa para manter, para treinar, para dar atendimento, para dar suporte. Então eu tenho que me preocupar também, não só em colocar coisas, eu tenho que me preocupar em colocar coisas que sejam verdadeiramente úteis, porque cada coisa que eu coloco no meu produto,
ele fica mais caro para eu manter. Exemplo rapidinho, alguém já teve a experiência de ouvir um líder, um chefe, alguma coisa, dizer assim, principalmente desenvolvimento de software, que é meu background maior, meus exemplos vão ser voltados para isso, mas encarem isso para qualquer tipo de produto, tá? Alguém já ouviu assim, ó, poxa, normalmente um diretor falando, um diretor de 10, 15 anos dentro da empresa, tá? Poxa, na minha época, para fazer esse negócio aqui demorava 2 horas. Agora o pessoal está me pedindo 40. Não sei o que está acontecendo aí. Por quê? Porque lá atrás não é só essa função. Não é só em função disso, tá? Tem outros fatores. Mas lá atrás o produto era pequeno, o produto tinha menos funcionalidade, o produto tinha menos linhas de código, era mais simples para manter, mais fácil de documentar, mais rápido para testar. Agora você ficou enfiando um monte de cacaredo que teus clientes pediram. Ah, o cliente pediu, então coloca lá. Aí você bota lá, e ao longo do tempo você fica lento pra caramba e aí as startups te engolem porque elas são muito mais velozes. Então a velocidade ela não depende só dos teus processos, da forma que você faz, mas das decisões que você toma no teu produto ou no seu serviço também. Faz sentido? Então você tem que também, com isso tudo, você tem que melhorar a experiência total, tá? Eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui. Eu poderia ficar falando de cada bolotinha dessa daqui, eu poderia ficar 2 horas falando aqui para vocês sobre isso, tá? Mas eu vou roubar o tempo de falar de inteligência artificial. Então, se vocês tiverem dúvidas, aí você vai me perguntando aí no chat, ou vai levantando a mão, a gente vai falando. Fechado? Na gestão de produto, ela também tem que aumentar a receita. Ninguém vive só do bem-estar e ninguém é ONG, tá? Tem ONG, mas assim, a gente está trabalhando aqui com o mercado real, né? Então o cara que cuida de produto, ele tem que aumentar a venda, ele tem que aumentar a percepção de valor, ele tem que gerar inovação, ele tem que gerar mais valor continuamente, porque senão o teu concorrente vai fazer. A gente vive nesse mercado. E não deveria ser assim. Tudo bem, mas é. A gente vive no mercado capitalista e essa forma como as coisas funcionam. E além de aumentar as receitas, você tem que preocupar em reduzir os custos. Custos de quê, Kelvin? Custo de manutenção, de evolução, de suporte, de serviços. Você não pode se preocupar só com as coisas de eu estou bonitão aqui, eu só quero agradar o meu cliente. Quem lida com gestão de produto tem uma briga eterna com o pessoal de engenharia, de desenvolvimento, quem produz o dinheiro, quem produz o produto. Porque normalmente esse pessoal de desenvolvimento, ele quer também colocar na esteira do desenvolvimento melhorias no próprio produto em termos de atualização tecnológica, correção de débito técnico, de problemas, refatorações no produto, refações no produto para o produto ser mais performático. E o cara de produto, quando ele não entende que o papel dele também é reduzir custos, ele não dá bola para isso. Ele só quer botar coisa nova porque o cliente está pedindo. Faz sentido isso para vocês? E aí começa a briga. Mas por que começa essa briga? Por uma falta de entendimento e uma visão sistêmica do que vai acontecer hoje, depois e depois. Okay? As coisas acontecem com um produto, quando a gente lida com um produto, as coisas acontecem na base de anos, não na base de semanas. O reflexo da sua decisão hoje, ele não vai ser sentido amanhã, como gestor de produto. Ele vai ser sentido daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, se você é um gestor de produto que não prioriza melhorias de performance, por exemplo, no teu produto, daqui a 3 anos o teu produto está sucateado. Daqui a 3 anos você está ouvindo situações de que antes eram 2 horas para fazer, agora é 40. Está ficando claro isso para vocês? Né? É a dor do roadmap, né? Briga constante, custo, receita, né? Eu tenho que lidar com isso, né? Ser gerente de produto é algo bastante, de fato, desafiador. Agora, vai entrar em componente, está entrando um componente novo, que é isso aí, inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela pode nos ajudar nessas 3 frentes. A inteligência, produtos de inteligência artificial, ou colocar inteligência artificial nos produtos, pode nos ajudar a satisfazer os clientes, melhorar a experiência do usuário. Por exemplo, nós como clientes estamos querendo cada vez mais termos experiências personalizadas. E engraçado que nós vivemos num mundo onde existe uma... Não é refém, eu não estou achando a palavra aqui, mas... eu vou usar refém, mas não é exatamente essa palavra, tá? Mas refém das médias. Quer ver um exemplo? A cada quanto tempo a sua empresa faz manutenção nos ar-condicionados? Em média, a cada 6 meses, ou a cada 6 meses. Por quê? Porque é uma média.
Alguns ar-condicionados precisam certamente manutenção a cada 2 meses, outros poderiam ser a cada 12, mas nós vivemos no mundo de médias, ok? Com a inteligência artificial, a gente pode ter uma outra experiência, que é personalização, que não é mais trabalhar na média, é personalizar aquele serviço, aquele produto para aquela pessoa dentro das suas necessidades. Faz sentido? Então eu posso aumentar muito a experiência do meu cliente usando inteligência artificial. Aumentar receitas, eu posso incluir coisas novas que antes não eram possíveis dentro do meu produto e alavancar novas receitas, novas fontes, reduzir custos. E aí vocês vão ver, eu vou trazer um exemplo de um produto que foi migrado de um desenvolvimento comum para um desenvolvimento com inteligência artificial e ele ficou 10 vezes o tamanho que ele tinha antes. Aí você imagina um produto que faz a mesma coisa tendo 1/10 do seu tamanho. O quanto você economiza em manutenção, em suporte, em treinamento, em instalação. Faz sentido? Então a gente tem oportunidades disso ao longo de todo esse produto. Quando a gente está falando de um gerenciamento de produto tradicional, pessoal, a gente está falando basicamente da intersecção dessas 3 coisas aqui, ó. Um gerente de produto hoje tradicional, ele tem que entender do negócio, e me perdoem aos que não acreditam nisso, mas eu não consigo ver um bom PM que não entenda do negócio que é o produto dele. Ok? Se eu sou gerente de produto de peixaria, eu tenho que entender do mercado de pescado. Eu tenho que entender como é que é a pesca, quais são as dificuldades, qual é a linguagem e tudo mais. Tá? Porque senão eu não consigo nem falar com o meu cliente. Eu sou um gerente de um produto que eu chego para o cliente, ele me fala uma palavra técnica, eu tenho que perguntar para ele me explicar. Não faz muito sentido. Né? Então, eu acho que um bom gerente de produto, ele precisa conhecer o negócio. Mas ele precisa conhecer também a parte de usabilidade, de UX, de experiência daquele produto, além de conhecer sobre aspectos técnicos, da tecnologia, da forma como aquele produto vai ser desenvolvido. Ele precisa ser um especialista nisso? Não, mas ele precisa, pelo menos, conhecer a dinâmica. Se você desenvolve software, você tem que conhecer a dinâmica de desenvolvimento de software. Senão você vai pedir coisas que não dá para fazer, você vai querer ter prazos que não fazem muito sentido, você não vai entender a dificuldade, você não vai conseguir entender as oportunidades. Né? É a mesma coisa talvez eu querer gerenciar um produto de um prédio, construção de um prédio. Eu não tenho a menor habilidade para fazer isso. Né? Eu não conheço tecnicamente como é que se constrói um prédio, embora tenha todos os conhecimentos de técnicas de gestão de produto. Então eu tenho que conhecer esse lado técnico também. É isso que entra num gerente de produto, num produto tradicional. Quando a gente está falando sobre inteligência artificial, tem um quarto tema que entra aqui. Na verdade, um quarto e um quinto. Primeiro, o quarto, entra a inteligência artificial dentro dessa camada técnica. Okay? A gente vai precisar aprender, quem for gerenciar produtos com IA, tem que aprender um pouco sobre IA. Precisa ser um especialista, um cara que vai codificar? Não. Mas você tem que entender o que é um algoritmo de machine learning, o que é um deep learning, o que é uma rede neural, o que dá, o que não dá para fazer, quais são as limitações da tecnologia, o que diferencia de uma tecnologia normal. Faz sentido? A gente vai passar por um pouquinho aqui. Então, dentro do tech, acrescenta mais uma coisinha aqui, que é esse conhecimento técnico. Mas tem uma outra camada grande que acrescenta, que são dados. Se você quer trabalhar com inteligência artificial, você precisa dominar um tanto quanto a gestão de dados. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco que o que comanda tudo são dados. Okay? A inteligência artificial sem dados, ela é nada. E o que permite a gente, na verdade, ter inteligência artificial hoje, não é que a gente descobriu inteligência artificial hoje. É que hoje nós temos máquinas capazes de produzir a quantidade de dados suficientes para poder treinar a máquina. Tá? Mas, por exemplo, machine learning, a gente está falando de pelo menos 20 a 30 anos atrás, que a gente já sabe como fazer. Redes neurais, a partir de 2000, dos anos 2000 a gente já conhece. Mas por que só agora tem o ChatGPT? Porque agora a gente tem os supercomputadores, capazes de produzir tudo. Da onde vem esse treinamento? Dados. Então, você precisa ser letrado um pouco em dados, você precisa cuidar um pouquinho dessa parte de dados. Você precisa ter um cientista de dados, um engenheiro de dados? Não, você precisa entender da dinâmica. Então, um AI Product Manager, ele vai ter que entender de business, de UX, de tech e de data, de dados. Fechado? Então, essa é a combinação dos 4 grandes fatores aí que ele aprende. Por que ele precisa aprender isso? Porque ao longo do produto, como todos nós temos um ciclo de vida, certo? A gente
Nasce, a gente tem ali a primeira infância, a segunda infância, daí a gente tem a adolescência ou a aborrecência, né? Aí depois nós ficamos adultos, nós temos a nossa maturidade, a gente começa a envelhecer e um dia a gente vai morrer. O produto também um dia vai morrer. Só que assim como a gente trabalha no dia a dia com a nossa saúde para tentar ficar vivo o mais longevo possível, a gente também trabalha com isso no produto também, né? E a gente tem esse ciclo de vida mapeado no produto em 4 fases: introdução, crescimento, maturidade e o declínio. O grande lance um gerente de produto é ele pegar um produto aqui, ou uma parte do produto, e introduzir no mercado, essa introdução, crescimento, e tentar fazer com que, quando o produto comece a ter um declínio, ele gere uma nova curva dessa. Depois vai gerar uma outra curva e assim por diante. Vai revitalizar esse produto continuamente. Ok? A forma de você utilizar a inteligência artificial ela também vai diferir dentro de cada um desses estágios aqui. Não é a mesma forma que você vai usar. Quando você tem um produto de introdução aqui no mercado, talvez você utilize muita inteligência artificial para prototipar, ou criar protótipos, ou, enfim. Quando você está no nível de maturidade, você vai ter um outro propósito, possivelmente você vai estar usando mais machine learning. Pessoal, o que eu quero que vocês fique muito claro para vocês aqui nesse momento, é que o que eu vou falar hoje aqui não é usar o ChatGPT para fazer as atividades do dia a dia de vocês. Não é sair usando o ChatGPT para ir lá e pedir para o ChatGPT construir uma persona. Não é disso que se trata do que eu estou conversando aqui com vocês, fechado? Ok? Isso aí você aprende rápido, isso aí você aprende, você não precisa... Né, tem vários... No YouTube, aqui tem exames também, já deu vários treinamentos sobre o uso do ChatGPT. E você pode usar isso também a seu favor para aumentar a sua produtividade. Mas em hipótese nenhuma é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você, como gerente de produto, usar o ChatGPT e gerar um prompt para te ajudar a criar uma persona, criar uma feature, quebrar em uma user story, ou sei lá, um caso de uso, seja lá o que você for fazer. Eu estou falando aqui de você criar produtos com inteligência artificial, ou de inteligência artificial. É o seu produto hoje fazendo recomendação, por exemplo, para o seu cliente. É o seu produto hoje fazendo coisas que antes demoravam 2 horas, agora fazendo em 15 minutos. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Tá? Então, essa contextualização, porque às vezes quando a gente fala, e assim, tudo que é hype, a gente todo mundo quer ir para hype e acaba usando o mesmo nome para conteúdos diferentes, né? Normalmente quando a gente fala em Product Manager, AI Product Manager, ou usar a inteligência artificial para gestão de produto, a maior parte das pessoas associa isso a utilizar o ChatGPT, e em hipótese nenhuma é disso que eu estou conversando aqui com vocês. Também pode ser, mas não é disso que eu estou falando aqui com vocês. Pessoal, isso que eu acabei de falar do ChatGPT, para mim é assim, ó. A gente tem aqui um iceberg, tá? Vocês viram que se eu depender de desenhar, né, eu vou morrer da fome, beleza? Mas imagine que isso é um iceberg e essa parte ali das ondinhas aqui é o oceano. Quando você está falando de utilizar ChatGPT para as atividades que você está fazendo do dia a dia, talvez isso aqui seja 5% do potencial da inteligência artificial. Ok? Aonde está o maior ganho realmente empresarial e de carreira, algo que vai ser sólido? Porque, gente, daqui a pouco todo mundo sabe, ainda tem muita gente que não sabe usar o ChatGPT e está tudo bem com isso. A gente está numa fase mesmo de letramento. Eu faço a comparação igual ao Excel, quando surgiu a planilha eletrônica. Tinha cursos de Excel, hoje é muito raro você ver um curso de Excel, cursos talvez mais avançados, mas no dia a dia todo mundo sabe fazer uma planilha e utilizar o Excel. Faz sentido? A mesma coisa vai acontecer com o ChatGPT e outras inteligências artificiais generativas. Isso não vai ser mais o diferencial. Okay? Aonde vai estar o diferencial? Conhecer isso aqui, ó, essa profundidade, onde as pessoas não conseguem enxergar. É aqui que está a oportunidade. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque pensa o seguinte, pensa que você quer fazer algo aí na sua organização direcionada para a inteligência artificial. E aí é o AI Drive, ou AI Driven, direcionado à inteligência artificial. Divide isso em 4 quadrantes aqui. Você tem 4 quadrantes para poder aproveitar o poder da inteligência artificial. Aqui em cima, ó, a gente tem o que eu chamo de Power Users.
são pessoas que conseguem usar muito bem a inteligência artificial ao seu favor. Normalmente através de ferramentas low code, no code, são ferramentas que você mesmo usa. Você não precisa de um desenvolvedor, você não precisa ter uma equipe. ChatGPT, se você for um usuário muito bom, você vai estar aqui, você vai estar no Power User de um ChatGPT. Existem diversas ferramentas já de inteligência artificial que você pode usar. Até Machine Learning dá para fazer já usando ferramentas como simplesmente um Power User. Okay? Como se fosse um cara que domina muito bem o Excel, além do básico. Tá? E embaixo a gente tem os Power Builders, os construtores. Aqui você precisa ter um entendimento mais profundo da inteligência artificial. Eu coloquei aqui uma Deep AI, uma AI mais profunda. Okay? E você tem a oportunidade dentro desse eixo aqui de usar tanto soluções que são mais de Power User como soluções de Power Builder. E essas soluções você pode usar do lado externo, para o lado externo da empresa, para os seus clientes, que é em relação a crescimento de receitas. Então, quando você está desse lado de crescimento de receitas, você está usando inteligência artificial num produto ou um serviço seu para alavancar crescimento e receita. Normalmente, isso vai ter reflexo no seu cliente. E do outro lado, para a economia de custos, o lado mais interno da organização, para eficiência e produtividade. O teu cliente não está vendo, para o teu cliente não muda nada, o produto e serviço continua igual. Mas você consegue fazer o mesmo produto de uma forma mais rápida. Faz sentido? Então, por exemplo, você pode utilizar aqui o ChatGPT, eu colocaria talvez o ChatGPT aqui, ChatGPT, como a maior parte das pessoas está usando ele. Para melhorar a sua produtividade individual, a eficiência ou a produtividade, sendo um Power User. Okay? Mas você pode ter também ferramentas que talvez sejam um pouco mais aqui de Deep AI, talvez por aqui assim, nesse ponto A que eu vou colocar, que é fazer um agente de IA para te ajudar internamente. Ao invés das pessoas ficarem abrindo chamados da tua organização, sei lá, coisas, por exemplo, de RH, ao invés das pessoas terem contato com o RH para ficar perguntando quanto que é minhas férias, não é perguntinha bobinha, é assim, quando que é minhas férias, quando que vence, meu ponto está assinado, não está assinado, quando meu vale, quanto ainda tem de vale, sabe essas perguntas típicas que as empresas têm? Você pode fazer um agente de IA conectado na tua base privada, e ele roda dentro da tua organização, e sabe o que acontece com os atendimentos da RH? Caem 80%, 90%. Olha a economia de custo que você teve. Só que para isso você precisa conhecer um pouco mais do que simplesmente um ChatGPT. Você precisa conhecer a estrutura que está por detrás disso. Não necessariamente se você vai fazer, mas você vai conduzir. Tá? Agora, você pode ter também, por exemplo, um projeto aqui. Vou contar um projeto que eu estou envolvido agora. É um projeto de predição de falha de motor naval. Okay? Então, a gente está construindo uma solução para melhorar a experiência dos nossos clientes. Então, ao invés de ter quebras repentinas ou de ter um processo de manutenção preventiva, que é a ditadura, essa palavra que eu queria usar, a ditadura da média, você faz a manutenção preventiva de acordo com cada caso, e aí você se torna muito mais eficiente. Okay? Então, levar essa experiência principal do cliente. Então, só parem e pensem assim, quanta oportunidade que você tem dentro da tua organização para ajudar a tua empresa a oferecer uma melhor experiência e diferenciação para o teu cliente, sendo desde utilizar ferramentas que são mais acessíveis até ferramentas um pouco mais profundas. Da mesma maneira, dentro da tua organização, quanto você pode ajudar ou quais são as ideias que você pode ajudar de eficiência e produtividade. Okay? Faz sentido? Um pouquinho de inteligência artificial, olha só, se vocês quiserem só trabalhar com o ChatGPT, provavelmente vocês vão ficar por aqui, ó. Tá? E tá tudo bem, você não precisa assistir o resto da aula. Porque não vai te ajudar muito o resto da aula se você quiser ficar só aqui em cima. Tá? Agora, se você quiser vir mais para esse mundo aqui, ó, aí você está no lugar certo. É isso que a gente vai começar a entrar agora. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse mundo para depois casar um pouco com os produtos. Tá? Para abrir essa sessão, eu queria que vocês pensassem um pouquinho aqui. Ó. Eventualmente, pessoal, a inteligência artificial vai se tornar o padrão de fazer negócios. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá?
Eu não tenho a posição daqueles caras que acham que a IA vai dominar o mundo e vai virar uma Skynet. Tem uns caras no Instagram que ficam falando isso, entendeu? Ah, vai virar, vai ter autoconsciência. Isso está muito longe de acontecer, tá? Mas muito longe. Mas, da mesma maneira, eu esse é o 80, mas também não estou lá no 80 achando que não vai gerar nenhum impacto para a gente. Vai gerar impacto, vai impactar em muito das nossas profissões, certamente, e vai se tornar um padrão. Não tem volta esse negócio. Porque quando você observa como a inteligência artificial gera melhores resultados para as empresas, você cai na real de que não existe outro caminho. O ChatGPT, a gente pode até dizer, o ChatGPT pode ser que ele desapareça daqui a pouco. Ou que as pessoas nem deem mais muita bola, porque tudo vai estar conectado à inteligência artificial. Vai surgir outra coisa, vai estar integrado, não vai precisar mais entrar no ChatGPT, vai estar no celular, vai estar no relógio, em qualquer lugar, fechado? Mas inteligência artificial não tem volta. Ok? Então, eventualmente, a IA vai se tornar o padrão de fazer negócios. E a IA será uma tecnologia do dia a dia. Nosso dia a dia. Beleza? Nós vamos precisar não apenas de cientistas de dados, aquele cara técnico, aquele cara que escova o bit, aquele que sabe tudo tecnicamente. Vocês já tentaram conversar com esse cara e explicar para ele o que é inteligência artificial? Primeiro cara que eu sentei junto mais doidinho, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente tem uma parceria com eles, entrei para conversar com ele, aí eu falei, não, inteligência artificial. A primeira coisa que ele falou, não existe inteligência artificial, é só estatística. Aí eu disse, tá, cara, mas não dá para abstrair isso, me conta só o que eu preciso saber do nível de gestão, você não precisa querer me converter na tua realidade. Não dá, os caras querem te converter na realidade deles. Então, quando você vai conversar com um cara técnico muito profundo, é até difícil você conseguir entender e trazer aquilo para a sua realidade. E é assim que o seu diretor está se sentindo, é assim que o teu presidente está se sentindo e é assim principalmente que o teu cliente está se sentindo. Okay? Ou ele não sabe nada, ou ele acha que dá para fazer tudo. Tá? Então, faz uns 15 dias atrás, estava num cliente, hoje eu lidero projetos de inteligência artificial. Um deles é essa questão de predição de falha de motor que eu estava comentando. Eu estava lá conversando com a empresa, só para vocês terem uma ideia de tamanho, então não é qualquer empresa, é uma empresa que fatura 1,2 bi, não é mi, é bilhão, 1,2 bilhão por ano. Tá? Estava conversando com um dos diretores, e eles não, então é que a gente precisa aqui de um mecanismo de inteligência artificial que consiga fazer isso aqui. E ele queria tudo. Ele achou que aquilo ia substituir um cérebro humano. E aí você tem que trazer esses caras para a realidade. Você tem que dizer, olha, não é bem assim, dá para fazer cada tarefa que você quer que a inteligência artificial faça, é uma forma de lidar. Não é assim, vai fazer tudo e acabou. Se eu quero, por exemplo, fazer um processo de recomendação, que eu quero recomendar um produto para o meu usuário, baseado no comportamento passado dele, isso é um algoritmo. Isso é um modelo de IA. Se eu quero predizer o que provavelmente as pessoas vão comprar de mim no mês que vem, é outro algoritmo, não é o mesmo. São dados diferentes, são modelos matemáticos diferentes, são tecnologias diferentes, são infraestruturas diferentes. Faz sentido? Então, nós precisamos de líderes de negócio que entendam de tecnologia de IA. E se vocês estão aqui, eu entendo que porque vocês querem ser esses líderes que conseguem entender, fazer a ponte entre o técnico e levar para o negócio, para extrair esses benefícios. Tá? Então entendo essa sessão mais como isso, como um mergulho na parte técnica, mas suficiente para que você consiga se transformar nesse líder de negócio que entende de IA e consegue fazer essa ponte. Essa imagem aqui você já deve ter visto umas 1.359 vezes, certo? Essa imagem aqui, ela explica um pouquinho, pessoal, sobre alguns componentes de inteligência artificial, sobre alguns temas que você vai ouvir. Tá? Então, a camada de fora, todo esse movimento que a gente está falando é uma movimentação de IA, de inteligência artificial. Então, tem várias coisas dentro dessa camada de inteligência artificial que a gente fala. Isso aqui começou lá na década de 50, se eu não me engano, 50, 60, a gente já falava de inteligência artificial. Fechado? Conforme a gente foi estudando, surgiram modelos, vamos dizer assim, de inteligência artificial. O primeiro que surgiu foi o tal de machine learning, de aprendizado de máquina. Okay? Então, quando a gente fala de machine learning como categoria,
Nós estamos falando de um conjunto de práticas, técnicas e infraestrutura capaz de nos entregar a inteligência artificial. As coisas foram evoluindo e por volta dos anos 2000 a gente começou a descobrir como fazer deep learning. E vocês vão entender qual é a diferença de machine learning e deep learning. Se vocês não saírem daqui entendendo, podem me cobrar. Ok? Então a gente começou a compreender melhor como treinar as máquinas, e a gente desenvolveu redes neurais que possibilitaram deep learning. Ok? Dentro do deep learning, agora mais recente, e explodiu com o ChatGPT no início de 2000, final de 2000, início de 2023, se não me engano, as IAs generativas. A IA é mais ou menos assim, ó. IA generativa só existe porque existe Deep Learning só existe porque existe Machine Learning só existe porque tem a inteligência artificial. Faz sentido? Ok? Só que ao redor disso tudo, pessoal, tem uma coisa que as pessoas não colocam nessas bolotas, que para mim eu acho que é essencial, que ao redor disso tudo tem algo chamado dados. Porque sem dados, todas essas outras bolotas aqui, elas deixam de existir e deixam de fazer sentido. Ok? Então a gente tem que compreender desde dados, o que é dados, o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é deep learning, o que é generativo. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. A gente vai pegar essa bolota toda aí e vamos destruir ela para que você entenda isso tudo. Tá? A base fundamental disso, se a gente fosse desenhar uma casa, a base fundamental disso tudo seriam os dados. Vamos lá. Então, vamos começar com inteligência aqui de dados. Vamos secar um pouquinho isso de inteligência de dados. Primeira coisa, pessoal, dados vêm de algum lugar, certo? Então, nós temos que ter um processo de capturar e obter esses dados. A gente pode capturar esses dados, assim, de uma maneira, até antes do negócio chamado Big Data, nós capturávamos data a partir basicamente dos inputs que os clientes nos davam ou daquilo que a gente inseria dentro dos nossos sistemas de gestão, ERPs. Então a gente inseria um pedido, você vai no mercado e faz uma compra, ele registra a tua compra. Né? Era um sistema transacional. Então quando gerava um evento, quando você fazia um evento, você capturava dados. E esses dados você podia estudar, explorar e tudo mais. Com o advento do Big Data, que são tecnologias de armazenamento mais poderosas, mais baratas e mais rápidas, modelos de bancos de dados diferenciados do que o modelo relacional, mais rápidos, a gente começou a poder ter dados a partir do que a gente chama de Internet das Coisas, IoT, que é a telemetria. Manja o que as pessoas usam no pulso, que é aquele Apple Watch? Esse cara aqui fica coletando dados o tempo inteiro. Ok? E esses dados manda para algum lugar para fazer análise. Eu trabalho numa startup, né? Na verdade, meu cliente, essa startup, que faz telemetria de embarcações navais. Então tudo é registrado. A cada segundo, a cada 2 segundos, a gente recebe um caminhão de informações sobre, por exemplo, velocidade, temperatura do óleo, pressão do motor, combustível, tanto de combustível, vento, localização. Mas a gente só consegue ter isso a cada 2 segundos porque a gente tem estruturas para armazenar. Então, não importa necessariamente de onde vêm os dados, mas você precisa ter uma estrutura de captura e de obtenção desses dados. Obviamente, com a internet das coisas, ficou mais fácil para a gente ter isso, possibilitou mais isso. Mas o primeiro passo é capturar esses dados. A gente tem um segundo passo, nós precisamos armazenar e precisamos utilizar esses dados do jeito correto. Aí aqui uma primeira pergunta para você que atua ou que vai atuar em projetos de inteligência artificial. Como é que está a tua arquitetura dos teus dados? A tua infraestrutura, isso aqui é fundamental. Muita gente quer fazer projetos de inteligência artificial e tem o que eu chamo de favelinha digital. Sabe aqueles puxadinhos? Que não se conecta, que processo manual, que puxa daqui, que puxa de lá, que vem um negócio daqui, que não sei o quê, que falha, que dá pau e que reconecta. E cara, um cão chupando manga. Um inferno pintado de cor-de-rosa. A imagenzinha aqui, né? Tá tudo segurando pelo Excel, né? Caiu o Excel, desmorona a coisa toda.
Então, a primeira pergunta é, como é que você está a tua transformação, muita coisa de transformação digital? Faz sentido? Então, tem que ter uma estrutura boa. Isso é fundamental para que você consiga utilizar dentro do seu produto. Entender essa estrutura é fundamental para um cara de produto. Então, eu preciso armazenar isso dentro de uma arquitetura digital bacana para que eu consiga fazer depois esse caminho, esse pipeline dos dados, fazer fluir, ok? Constantemente. E esses dados, eles vão ser, né, armazenados ou vão ser utilizados dentro de sistemas transacionais, um ERP, ou muitas empresas usam hoje um próprio BI, Power BI, Easy BI e tudo mais, né? A gente tem um pouco dessa análise de dados, algumas empresas elas já estão caminhando no sentido de ter informações ou ferramentas que mostrem esses dados e que você possa ter, no mínimo, uma inteligência de dados. A inteligência de dados ela já está presente dentro das organizações um pouco mais estruturadas. Inteligência de dados aqui nada mais é do que fazer análises de um cohort, do que vendeu, o que não vendeu, quanto vendeu, o que mais vende, enfim, tá? Fazer descobertas a partir de análise de dados. Então eu tenho esse caminho para percorrer que eu preciso observar um pouco. Dentro desse universo de inteligência de dados, vocês vão escutar muito fortemente dois papéis, ou duas áreas. A área de análise de dados e a área de ciência de dados. O que é a análise de dados, pessoal? Isso é a parte mais comum da inteligência de dados. As empresas estão hoje um pouquinho mais na vanguarda, têm isso dentro da sua organização, né? Uma análise de dados, ela sempre vai procurar por respostas. Pense num cara, num analista de dados, num cara que faz análise de dados, como sendo um detetive. Tá? Então, ele está atrás de resolver um problema, obter evidência, fazer uma descoberta. E, normalmente, a análise de dados ela se inicia com uma questão. Por exemplo, quanto tempo os nossos usuários gastam assistindo os nossos vídeos? Pô, estou com essa dúvida. Teu gerente ficou com essa dúvida. Teu diretor ficou com essa dúvida. Aí eu vou lá e pesquiso os dados para ter essa informação. Ele parte de uma pergunta. Qual dos vídeos resulta no maior envolvimento do usuário? Quais os produtos que foram mais vendidos? Tem sazonalidade de produtos? Quanto tempo o usuário passa no meu produto? Quais são as funcionalidades que ele mais acessa? Faz sentido? Então, a trabalho de análise de dados é um cara de BI, por exemplo, é um analista de dados. Por outro lado, o que tem crescido muito é a ciência de dados, que ela explora ideias. A ciência de dados é quase como se fosse um laboratório fazendo experimentos. Ele está ali explorando e desenvolvendo uma solução inovadora para algo que ele nem sabe que existe. O cientista de dados está procurando respostas para perguntas que você ainda nem sabe fazer. Procurando comportamentos, procurando padrões em coisas que nós ainda não conseguimos pensar ou elaborar. Ele consegue enxergar aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe. Isso é o trabalho de um cientista de dados. Então, por exemplo, ele começa com uma ideia. Imagine que a gente pode reduzir o tempo necessário para classificar o nosso inventário. Ou, isso aqui é real, ó. Queremos reduzir o downtime das embarcações navais, reduzindo quebras inesperadas. É um trabalho de cientista de dados que a gente está fazendo. Qual é a diferença aqui? Ó? Se eu quisesse, se eu já soubesse por que um navio quebra, por que o motor de um navio quebra, eu já ia direto procura os dados aí para mim. Vê isso, vê aquilo, eu já ia achar. Mas, com o trabalho da ciência de dados, a gente tenta procurar padrões que a gente ainda não reconhece, mas que a máquina pode nos ajudar a reconhecer. Faz sentido isso para vocês? Eu rodo através de uma ciência de dados, a gente roda algoritmos e eles vão indicar comportamentos ou padrões que ele identificou através de processamento de várias tentativas e erros, múltiplos processamentos, altos processamentos, uma análise estatística muito alta. Faz sentido? E aí ele vai dizer para mim, olha, normalmente o motor naval quebra quando tem esse padrão aqui, ó. Poxa, eu nem sabia disso. Eu nem imaginava que estas variáveis correlacionadas poderiam gerar uma quebra do navio. Eu jamais iria conseguir formular essa pergunta. Ok?
Então essa é a diferença entre análise de dados e um cientista de dados. Quando a gente fala de trabalhar com inteligência artificial, talvez a análise de dados vai te ajudar a identificar onde você precisa trabalhar mais. E a ciência de dados é o que vai te ajudar a ter respostas de soluções futuras daquilo que você vai fazer. Fechou? E a gente tem esses dois papéis fundamentais aqui. Beleza. Dados. Vamos agora para aquela terceira, para o segundo quadradinho, a segunda bolinha, que é a inteligência artificial. Então a gente falou um pouquinho de dados. Vamos entrar um pouquinho na inteligência artificial. Pessoal, a inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de algoritmos. Software. Ok? Software. O Glauco está dizendo, ambos sempre com dados existentes e já coletados? Dados sempre eu vou ter que ter e coletar. Eu posso adquirir uma fonte de dados, eu posso comprar uma fonte de dados, por exemplo. Tá? Hoje você não precisa mais fazer isso, mas digamos que você queira desenvolver um modelo seu de reconhecimento facial. Você não precisa produzir os dados. Você pode comprar um banco de dados de imagens e treinar as pessoas. Você lembra há quantos anos que o Google usa aquela P, daquele CAPTCHA, que você tem que ficar identificando para ele as imagens? Identifique os 3 carros que estão aqui. Você sabe para que é aquilo já? Há quantos anos ele faz isso? Há 5 anos? Mais, né? Você sabe o que você estava fazendo para o Google? Treinando a inteligência artificial do Google de graça. Fechou? Você estava fazendo um treinamento supervisionado. O Google nunca pagou tão barato por fazer alguma coisa. Tá? Então, assim, ó, tudo é algoritmo, beleza? Mas os algoritmos tradicionais, eles fornecem instruções à máquina de como ir do ponto A ao ponto B. Se eu pego um algoritmo tradicional, eu vou ver um conjunto de if, else, switch, while e tudo mais, certo? Então, eu estou direcionando o comportamento da máquina. Eu preciso ter uma regra de negócio para que ela funcione. E funciona muito bem para coisas transacionais. Só que ela tem suas limitações. Como é que eu poderia fazer um algoritmo tradicional de leitura de imagens? Você já pensou fazer, quem conhece um pouquinho mais técnico, você já pensou fazer if e else para ele identificar uma imagem de um cachorro e achar que é uma imagem de um cachorro? Não dá, gente, é impossível. A quantidade de variações e de nuances é tanta que não tem como você programar isso. Já imaginou usar um algoritmo tradicional para reconhecimento de voz? Como é que eu faria uma lógica para identificar uma voz? Então, os algoritmos tradicionais, eles não têm esse alcance. Eles não conseguem entregar esse tipo de clareza. Então, um produto tradicional feito com algoritmos tradicionais, hoje em dia ele é um produto limitado. O teu produto já tem inteligência artificial? Não, então ele é um produto limitado. Agora você imagina o quanto você pode deslimitar. Será que existe essa palavra? Deslimitar? O quanto você pode deslimitar o teu produto adotando inteligência artificial. Só para dar um nuance aqui do qual é a minha visão. Pessoal, hoje quando você vai fazer um cadastro lá no Google, você usa mouse e teclado, certo? Para dar a entrada das informações. Certo? Quando você vai cadastrar um pedido, o teu cliente ou alguém tem que cadastrar esse pedido digitando, colocando o mouse, certo? Hoje em dia já não faz o menor sentido. Menor sentido essa forma de utilização. Sabe qual faz sentido? Eu pegar o celular e dizer assim, fala o nome do produto, produto A. Eu estou aqui com a Daniela, o CPF dela é esse, o endereço é esse, e ela vai comprar o produto X. Faz o cadastro para mim. E está cadastrado. Não faz mais sentido eu tenho que entrar e ficar 5 minutos, a pessoa da minha frente perdendo tempo. Não é nada futurístico isso que eu estou falando para vocês. Faz sentido? Já é tecnologia existente, já é possível fazer isso hoje. Qual é o produto que tem isso hoje, gente? Agora você imagina um produto que ele é operado, as principais funções, não precisa ser todas, mas as principais funções ele é operado por voz. E você só dá um enter e ele preenche tudo para você, já faz o cadastro. Vou mostrar alguns exemplos para vocês disso. O quanto isso vale no mercado, o quanto isso vale para a sua empresa, o quanto vale essa experiência. Bom,
Então a gente tem os algoritmos tradicionais, né, que tem essas limitações. Algoritmos de inteligência artificial ou de machine learning é ao contrário. São algoritmos que fazem a máquina aprender através de exemplos. Ele faz com que a máquina escreva as instruções. É ao contrário. Você cria um algoritmo e esse algoritmo vai encontrar padrões naquilo que ele está analisando e vai aprender aqueles padrões e aquele reconhecimento. Ou seja, não importa, se eu estiver falando, por exemplo, de um modelo que identifica imagens de cachorro, eu não preciso falar para ela todos os cachorros do mundo. Eu treino ela numa quantidade X de imagens, ela reconhece os padrões daquele cachorro, e a partir dela consegue identificar novas imagens e dizer se é um cachorro ou não é um cachorro. Pessoal, é exatamente como a gente aprende. Como é que a gente aprende de que um animal é o cachorro? A sua mãe ou seu pai chega para você e fala assim, olha filhinho, tá vendo aquela imagem ali? Tem 2 olhos, 4 patas, um rabo, tem pelo, tem orelha, aquilo ali é um cachorro. Não é assim que a gente aprende, certo? A gente aprende através da observação. A gente vê uma imagenzinha coloridinha na televisão e diz, isso aqui é um cachorro. Aí fala dog, né? Aí você vê um cachorrinho na rua, você fala para o seu filho, olha cachorrinho lá, olha que bonitinho. Aí você está lá no zoológico, você diz, olha, aqui tem um cachorro também. Ou seja, a pessoa observa e ela vai compondo os padrões. É assim que a gente aprende, compondo padrões. Faz sentido? Então a mesma coisa é o machine learning, ele compõe padrões. Ele vai compondo esse padrão através do quê? De dados, muitos dados. Muitos dados. Tá? O que diferencia, e eu vi que vocês perguntaram isso ontem, tá? O que diferencia um algoritmo comum de algoritmo de inteligência artificial? E a gente poderia dizer que isso é a inteligência artificial. A diferença é a capacidade da máquina em aprender. Isso que é um algoritmo de inteligência artificial, é isso que define inteligência artificial ou não. É um algoritmo que a máquina aprende constantemente? É inteligência artificial. É um algoritmo que ela só faz o que está escrito no algoritmo? Não é inteligência artificial. Faz sentido? Uma calculadora, por exemplo, não é inteligência artificial. Ok? Agora, se eu criar um padrão matemático, como um modelo que aprende matemática, eu posso considerar que aquilo é uma inteligência artificial. Tá? Muito bem. Olha o exemplo aqui disso, de mudança de algoritmos tradicionais para machine learning. Vocês já usaram o Google Translator alguma vez na vida, certo? O Google Translator, ele era feito através de algoritmos tradicionais. If, else, while, ele era programado para traduzir as palavras. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época que o próprio Google pedia para a gente ajudar ele a fazer, a melhorar a tradução. Isso aqui é para quem conhece um pouco de desenvolvimento de software e que tem uma noção de linha de código, tá? Quantas linhas de código vocês acham que o Google Translator tinha quando ele usava algoritmos tradicionais? 50 mil linhas de código. Você imagina o que é 50 mil linhas de código para você manutenir, para você testar, para você documentar, para você treinar as pessoas? Entra um desenvolvedor novo, ele tem que aprender e tudo mais. Eles mudaram isso para um algoritmo de machine learning, que através de aprender comportamentos da língua inglesa e portuguesa, enfim, toda a língua, através de um volume muito grande de informações, de dados, eles treinaram um algoritmo capaz de aprender. E vocês vão entender como que esse aprendizado é feito, eu vou ensinar isso aqui para vocês. Tá? Imagina quantas linhas, chuta, na verdade não imagina, chuta quantas linhas de código o Google Translator tem agora. Pessoal, 500 linhas de código. E faz muito melhor do que fazia antes. Isso aqui é o poder da inteligência artificial do machine learning. Faz sentido? Então você imagina um software, uma outra aplicação aqui, tá? Você imagina um software que calcula imposto. Calcular imposto no Brasil é o cão chupando manga, o inferno pintado de rosa. Você imagina agora você desenvolve um algoritmo que lê uma porrada de lei, de instrução, o caralho é 4, e ele consegue fazer os cálculos dos inputs que você dá para ele, sem que você precisa dizer para ele quais são os cálculos que ele tem que fazer.
Quantas linhas de código a menos você acha que você teria dentro do teu software? Quanta incomodação a menos você teria? Dentro desse universo de inteligência artificial, pessoal, a gente tem algumas categorias. Isso aqui não é... Essas categorias que eu estou colocando aqui, talvez elas não sejam exaustivas, mas elas são as principais, tá? Quando você está falando de inteligência artificial, você pode ter inteligência artificial de visão computacional. Normalmente aqui a gente está falando de imagens, de reconhecer imagem, gerar imagem. Então isso é um campo da inteligência artificial, computer vision. Okay? Então se você for trabalhar com um produto que gera imagem, lê imagem, reconhecimento facial, você está indo para o campo de um computer vision. Fechou? Se você está indo para o reconhecimento de voz, tem um outro campo de speech recognition, de reconhecimento de voz. Okay? Então, quando você usa o reconhecimento de voz para fazer o reconhecimento de voz para você fazer lá no Google Translator, você está usando um componente de inteligência artificial. Tá? Você tem um campo dos robôs, da parte robótica também. Se você quiser estudar mais sobre isso, fazer robô, construir produtos de robô, aí você está indo para uma linha de robótica. Okay? E existe também um campo grande, que é o campo de processamento de linguagem natural. O ChatGPT, aonde que está o ChatGPT? O ChatGPT está aqui, ó. Ok? Tudo bem? Então, muita coisa a gente pode assumir pelas 4 quadrantes aqui. Bom, vamos descer um pouquinho mais o nível. Vamos falar de machine learning. A gente falou de dados, falamos do que é inteligência artificial. Vamos para machine learning, que é, como eu comentei, uma especialização ali da internet das coisas. Pessoal, o machine learning, ele aprende por meio de padrões. Ok? Então, assim, eu não ensino para a máquina dizendo que o cachorro, aquele exemplo. Eu não ensino para a máquina dizendo para o cachorro que um cachorro é um bicho que tem 4 patas, pelo, orelha. Porque você imagina que se eu tiver que ensinar dessa forma, a quantidade de variações que eu tenho que fazer, tem que falar para ele. Mas ele aprende por padrões. Eu dou uma imagem para ele e através de uma visão computacional, no caso de visão computacional, ele começa a reconhecer padrões. Ele transforma aquela imagem em pixel, ok? E ele começa a reconhecer padrões de pixel. E aí ele consegue entender que aquilo é mais parecido com um cachorro, que aquilo é mais parecido com uma flor, que aquilo é mais parecido com alguma coisa. É 100% assertivo? Não, não é. Ele tem falhas, ok? E quanto mais dados você mostrar para ele, treinar, mais ele vai ficar bom em fazer isso. Basicamente, quando a gente está falando de machine learning, pessoal, tem 3 componentes. E aqui que as pessoas se perdem muito nisso e começa a ficar complicado. Então, presta atenção aqui. Fechado? Tem 3 componentes do machine learning aqui. Dados, o algoritmo de machine learning e o modelo de machine learning, que é o resultado de dados mais o algoritmo. Às vezes vocês vão ouvir falar, tem que gerar um modelo de machine learning, tem que um algoritmo, Quando eu estava aprendendo isso aqui, eu sempre ficava me perguntando assim, mas algoritmo de machine learning não é o modelo de machine learning? O que é um modelo, então? O que gosta, o que não gosta, o que é entrada e o que não é entrada? Basicamente, dados é aquilo que você vai usar para treinar. Okay? Dados, como a gente falou, precisa estar estruturado. Existe uma máxima de garbage in, garbage out, ou seja, lixo para dentro, lixo para fora. Se os teus dados forem uma porcaria, teu treinamento vai ser uma porcaria e o resultado vai ser uma porcaria. Aqui entra coisas, por exemplo, que você tem que tomar cuidado de vieses, certo? Você não pode, se você vai fazer reconhecimento facial, você não pode treinar só com pessoas brancas. Você tem que treinar com outras etnias. Se você vai fazer reconhecimento de voz, não dá só para treinar com pessoas do sul. Você tem que treinar, no caso do Brasil, sul, sudeste, norte, nordeste. São sotaques diferentes, formas de falar diferentes. Então, eu tenho que ter uma boa coleção de dados. Né? A tua IA, o teu modelo de inteligência artificial, ele vai ser tão bom quanto a qualidade dos teus dados. Então, se você quer trabalhar com isso, com produtos de IA, você tem que trabalhar muito bem com dados. Ok? Os dados, eu vou treinar a máquina, então, a partir de dados, certo? Como que é feito esse treinamento? O treinamento é feito através de um algoritmo de machine learning.
Um algoritmo. Este algoritmo, quando eu falo em algoritmo, não modelo, algoritmo, nós estamos falando basicamente, neste caso aqui, de métodos estatísticos para observar e aprender padrões. Quando as pessoas falam regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, random forest, tudo, existe uma pancada disso, tá? É tudo modelos, algoritmos, na verdade, algoritmos de machine learning, que têm acesso a dados e que são treinados, identificam esses padrões de comportamento. Faz sentido? Ok? Quando você submete esses dados a algoritmos, você cria um modelo de machine learning. E aí é modelos mesmo. Porque quando você usa uma regressão linear, ele te dá um modelo. Quando você usa um random forest, ele te dá outro modelo. Quando você usa uma árvore de decisão, ele te dá outro modelo. Faz sentido? Cada algoritmo que você usa, ele gospe um sentido lá para você, com um nível de confiabilidade daquelas informações. Ok? Então, quando a gente fala de usar inteligência artificial num produto, nós estamos falando de utilizar vários modelos de inteligência artificial no final das contas. Não é um único modelo. Cada problema que você quer resolver, você vai usar um modelo diferente de inteligência ou de algoritmo, né, de machine learning, de aprendizado de máquina. Okay? Basicamente é isso. Tá? Ou seja, você tem um conjunto aqui, ó. Você tem um conjunto de dados que você vai colocar dentro da máquina através de um algoritmo que vai te processar, e vai te dar um resultado disso. Tá? Exemplo. Uma coisa é eu falar assim, ó, se eu quiser ter um modelo de machine learning que é fraude, detecção de fraude. Esse modelo ele vai me dar uma resposta de sim ou não. É uma classificação, uma árvore de decisão. Essa compra que você acabou de fazer no cartão de crédito, ela é uma compra suspeita? Sim ou não? Isso é um modelo e a gente usa normalmente uma árvore de decisão para fazer isso. Mas, quando eu quero utilizar um percentual, por exemplo, qual a probabilidade de nos próximos 30 dias, ok? A Adriana comprar mais um curso aqui na TI Exames. É um outro modelo, é um outro algoritmo que vai gerar um outro modelo. Faz sentido? Cada problema que eu quero resolver, um algoritmo diferente que eu tenho que gerar dentro do meu produto. Mais um exemplo para vocês aqui, ó. Previsão do óleo de palma. O óleo de palma é um óleo que ele vem basicamente lá da Malásia, ok? Então ele está sujeito a diversas variáveis, o preço de compra, tá? Dólar, diesel, custo do petróleo, o valor da soja, porque se a soja sobe, o óleo de soja sobe, o óleo de palma também sobe, as próprias questões internas do país, IPCA, Selic, real, o valor do real e tudo mais. Você imagina um cara que tem que comprar esse óleo de palma, lá do exterior, com todos esses desafios aqui envolvidos. Tá? É o Roberto. O que o Roberto ele tem que analisar no trabalho dele? Análise da demanda e análise do mercado. Para quê? Para que ele faça um bom controle de estoque. Qual que é o grande lance aqui? Eu tenho que comprar mais esse mês, porque a minha demanda vai aumentar e vai ficar mais caro, ou, mesmo aumentando a minha demanda, eu deixo para comprar isso aqui no mês que vem, porque mês que vem vai baixar o preço. Faz sentido esse trabalho do cara que compra? Não é só executar o trabalho de compra. Tem todo um trabalho que ele precisa fazer aqui, porque a gente está falando desse cenário aqui de volumes de grana significativo. O que dá para a gente fazer? Coloca essas variáveis todas num machine learning, num modelo, num algoritmo. Pega o histórico passado. Pega todas essas variáveis dos últimos 2 anos. Ó, dados vindo aí, importância de dados. Eu não tenho, Kelvin, ferrou. Não tem dado, não tem aprendizado de máquina. Pega esses dados dos últimos 2 anos, esse conjunto de variáveis, e joga num algoritmo. E aí, através disso, ele vai aprender esses comportamentos. E a partir deste aprendizado, ele vai gerar um algoritmo, um modelo, na verdade, ele vai gerar um modelo de machine learning. E que se você imputar os dados de hoje, ele vai te dar uma probabilidade do que vai acontecer lá na frente, baseado no histórico e nos padrões que ele identificou. Por exemplo, aqui a gente vê algumas probabilidades, ó,
de qual que seria o custo disso utilizando um algoritmo de autoarima, ou um algoritmo de RU, um algoritmo LSTM, um algoritmo Transformers. Tá? Cada algoritmo desse ele vai me dar qual que é o percentual de erro, okay? E a confiabilidade. E a gente vê, por exemplo, que nessa situação específica aqui, o melhor algoritmo que gerou uma menor taxa de erro é 6,7. Ou seja, se eu utilizar esse modelo, eu tenho um grau de confiabilidade de 94% do que o modelo falar é o que vai acontecer daqui a um mês. Sacaram essa ideia? Então, às vezes, você precisa testar vários algoritmos de machine learning para entender qual é o que gera o melhor resultado para você. Tá bom? Sacaram? Qual é a ideia aqui por detrás? Então, perceba que utilizar a inteligência artificial não é uma ciência exata. Quem desenvolve software e acha que trabalhar com requisito, com especificação, com o cliente não sabe o que quer, que ele muda toda hora e que isso é chato e que isso é imprevisível, experimenta trabalhar com inteligência artificial então, amigo. Okay? Você tem um campo ali de incertezas e ambiguidades que é muito grande. A gente não tem nem certeza sobre qual é o melhor algoritmo, a gente tem uma ideia, mas a gente só tem certeza a hora que a gente executa. Então é um trabalho muito de aprendizado, muito rápido de aprendizado para fazer essas coisas rodarem. Tá? Existem ferramentas que fazem machine learning, esse aqui é o Obviously, você pode acessar aí .ai, é uma ferramenta low code para machine learning. Se você tem um conjunto de dados e você quer fazer alguma predição, por exemplo, vamos supor que você tem uma porrada de dados sobre os funcionários da sua empresa e você quer fazer uma predição sobre qual é a probabilidade da Daniela pedir demissão nos próximos 30 dias. Você pode vir aqui, subir esses dados para Obviously e configurar essa ferramenta e ela vai te dar, por exemplo, uma árvore de decisão, ela vai te dar um nível de confiabilidade, ou seja, você gera um modelo de machine learning sem precisar codificar absolutamente nada. Já existem ferramentas low code, no code que fazem isso para a gente. Ok? Ela vai resolver todos os problemas? Claro que não, é uma ferramenta manual, mas ela já te ajuda a resolver ou pelo menos a validar algumas coisas de uma forma mais rápida. E aí a gente entra agora do machine learning. Vocês entenderam? Machine learning, então, eu tenho algoritmos e esses algoritmos são estatísticos que procuram padrões nas coisas. Padrão de uma imagem, padrão de comportamento, padrão de informação. Quando acontece isso, gera aquilo, correlações, e aí a gente usa modelos estatísticos para fazer isso. Okay? Agora você vai ficar muito arrependido de, na faculdade, nas aulas de estatística, ter ido para o bar tomar um goró ao invés de ficar assistindo aula de estatística, certo? Porque eu nunca vi alguém que assistia aquelas porcarias daquelas aulas que eles embutiam lá nas administrativas, certo? Nas faculdades, né? A gente achava sempre que aquilo era uma perda de tempo e ia para o bar tomar um goró, depois passava com nota 7 raspando lá. Né? Hoje em dia vai fazer falta, você vai ter que aprender isso aqui de qualquer forma. Deep Learning, ele é inspirado, ele é diferente. O Deep Learning é um modelo mais novo, é uma forma mais nova de inteligência artificial, nasceu nos anos 2000, e ela é inspirada na forma como os seres humanos aprendem. O Deep Learning é inspirado nos nossos cérebros. Ele simula um neurônio, é diferente de um Machine Learning. Machine Learning não é neurônio. O Deep Learning é neurônio. E ele basicamente tem 3 camadas. Uma camada de entrada, que é o que você dá o input, uma camada ou várias camadas ocultas e uma camada de resultado que ele vai resultar. Que ele vai dar o resultado. Como diz o colega meu, resultado é o que resulta, né? Então a camada de resultado, de saída, é o que resulta disso tudo que a gente está falando aqui, Deep Learning, aprendizado profundo. Okay? Então, basicamente é o seguinte, quando você dá um comando lá para um chat GPT, e o chat GPT usa a Deep Learning, o chat GPT só existe porque existe essa, não sei se dá para chamar de tecnologia, mas esse modelo aqui. Quando você manda alguma coisa lá para o chat GPT, ele começa a rodar algoritmos aqui e cada camada dessa, ele faz um conjunto de testes e de programação para simplificar aqui. E basicamente isso tudo é envolvido em termos de probabilidade. Ok? A execução, o pensamento de uma máquina é através da tentativa e erro.
Quando você chega lá para o ChatGPT e fala assim, traduz para mim essa frase, e você coloca a frase, ele transforma aquela frase em tokens, eu não preciso entrar muito técnico, mas ele transforma aquilo em tokens, e aí para cada token, ele pergunta, o que seria mais provável que esse token fosse em inglês? E ele fica testando essas possibilidades. Okay? Cada camada dessa, ele faz um conjunto de possibilidades. Quando ele termina, ele passa para outra camada que continua a partir daquilo. É como se fossem várias pessoas. Uma pessoa tentou traduzir, fez o seu melhor, cansou. Passa para outra. Ela continua a partir dali, faz o seu melhor, cansei. Passo para a Carla. A Carla faz o seu melhor na tradução, cansou. Passa para a Daniela. Daniela faz... Compreende? Existem múltiplas camadas escondidas, ocultas, e que ficam fazendo tentativa e erro sobre qual é a probabilidade daquela tradução ou daquela palavra ser a melhor para aquele contexto. Por isso que o ChatGPT parece que ele está pensando, quando ele escreve, quando ele resposta, não é animação para te deixar esperando. Aquilo é real. Ele está prevendo qual é a próxima letra que combina com tudo aquilo que ele já falou e que tem a maior probabilidade de estar certo, baseado no aprendizado que ele teve. Faz sentido isso para vocês? Então, o Deep Learning, a inteligência artificial, quando você está no Deep Learning, quanto mais o modelo que tem mais camadas ocultas, é a camada mais poderosa. Quando a gente fala do ChatGPT 3.5 e para o 4.0, o que basicamente diferencia eles? Quantas camadas eles têm ocultas? E qual é o poder de processamento que ele tem. Por isso que um é mais inteligente do que o outro. Porque é como se ele tivesse um exército de gentes que quando um fica cansado, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, blá, blá, blá. Ok? Vocês concordam? Que se de repente se a gente fizer uma prova de português aqui, eu faço uma parte da prova, aí o Danilo revisa, daí o Fabiano continua, daí o Gilson revisa, e passar na mão das 417 pessoas que tem aqui. O resultado vai ser muito melhor, mas muito melhor do que se eu fizer sozinho a prova. Ok? Então a gente vai para um universo aqui, ó, de redes naturais, que você pode ter vários modelos de Deep Learning também. Ok? Vários modelos. E aí, qual que é o melhor, né? Você pode pensar, o melhor é o Deep Learning, e depende. Aquela famosa pergunta, depende. Tá? Por quê? Porque se você tem menos dados, o Machine Learning vai funcionar melhor. Se você tem muitos dados, Deep Learning você pode considerar. Só que hardware, você pode ter um baixo desempenho de hardware para fazer Machine Learning, vai funcionar. Deep Learning, você precisa ter um alto desempenho, máquinas muito boas. Custo mais caro para fazer isso aqui, pessoal. E nem toda solução você precisa de Deep Learning. Faz sentido? Fazer, por exemplo, uma predição sobre funcionários que vão ser... qual é a probabilidade da Daniela pedir demissão nos próximos 30 dias. Não preciso de Deep Learning para fazer isso. Algoritmos estatísticos me atendem muito bem. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, vocês têm que entender que isso tudo custa muito dinheiro. Muito dinheiro. E você, como um dono de produto de AI, você precisa economizar dinheiro para a tua empresa também. Lembra do TCO, reduzir o TCO? Pessoal, imaginem que uma busca lá no Google, ela custe R$1. Lá no Google, tá? R$1. Aí você vai lá no Gemini, que é a inteligência artificial do Google, que antes era o Bard, e faz a mesma pergunta lá para o Bard. Se lá no Google custava R$1, quanto que vocês acham que custa para o Google, tá? Para você não custa nada, mas para o Google tem custo. Tá? Quanto que você acha que custa para o Google o uso da inteligência artificial? Essa mesma pergunta que você fez lá para o Gemini. Quantas vezes mais você acha que custa? Pessoal, custa 18 vezes mais. 18. Por quê? Por causa do custo de processamento. Fazer essa tentativa e erro aqui, ó, exige muito processamento de máquina. Pessoal, a nuvem que você usa é o galpão de alguém, tá? Não é nuvem. Para você é nuvem. Para o Google é um galpão que ele tem 300 mil máquinas no ar-condicionado torando para não esquentar e não parar de processar. Isso tem um custo. Ok? Então, custa dinheiro colocar inteligência artificial. Você não tem que fazer um over AI. Você tem que usar a ferramenta que vai gerar o melhor resultado. Treinamento. Se você está falando em Machine Learning, são de horas a dias. Deep Learning é dias a semana.
Por que o ChatGPT demora tanto tempo para lançar entre uma versão e outra? Tem que treinar, 6 meses de treinamento. Né? A entrada do Machine Learning ela é através de extração de características humanas. Ou seja, eu digo o que eu quero que seja observado. Eu digo quais são as variáveis que eu quero que sejam correlacionadas. No Deep Learning é uma extração por máquina, isso aqui é mais poderoso, tá? Okay? Mas nem sempre eu preciso desse poder todo. O teste, né, ele aumenta com o tamanho dos dados, vai melhorando. Né? O Deep Learning é relativamente rápido para você fazer um teste. E a interpretabilidade ou a explicabilidade, tá? Talvez seja melhor a tradução da explicabilidade. Aqui no Machine Learning é mais fácil. E no Deep Learning a gente tem um problema da caixa preta, black box. Deixa eu explicar isso aqui, porque isso aqui tem a ver mais com governança e compliance. Pessoal, quando você usa Machine Learning e dados estatísticos, você tem certeza ou você sabe por que a inteligência artificial tomou aquela decisão. Eu usei Machine Learning para selecionar currículos. Se alguém me perguntar por que o currículo A foi selecionado e o B não foi, eu sei. Dado o treinamento e as características que eu pedi para a inteligência artificial analisar. Eu vou chegar, Daniela não foi selecionada porque não tem isso aqui. Eu consigo explicar. Okay? Inclusive, a lei que está sendo aprovada agora aqui no Brasil, ela exige que a IA tenha explicabilidade. Que você consiga explicar por que a IA tomou aquela decisão. Já o Deep Learning não tem isso, é um black box, você não sabe o que acontece, é rede neural, você não sabe qual é o caminho que ela executou. Por isso que quando você faz a mesma pergunta 2 vezes para o ChatGPT, você tem a mesma resposta ou a resposta é diferente? Resposta diferente, por quê? Porque ela pega caminhos que a gente não sabe quais são, é black box. Então você não consegue explicar o caminho de um Deep Learning. E às vezes, por questão de regulamentação, você é obrigado a oferecer isso para o teu cliente, a saber qual é o caminho que ela tomou. Então aí, por si só, você já não conseguiria utilizar o próprio Deep Learning. Tá bom? Então tem prós e contras, você precisa analisar, tem custo, não é questão de um ser melhor do que o outro, mas de utilização. Tá? E por fim, para a gente encerrar esse bloco aqui, tem a inteligência generativa, o ChatGPT, que vocês estão acostumados a utilizar, né? Que você vai lá, dá um prompt, né? Ok? E aí o ChatGPT opera isso aqui, dá uma saída para vocês. Okay? Então ele usa o Transformers, que é um algoritmo, pega todas as informações lá do mundo inteiro, transforma isso, embeda isso, né, em números, basicamente, e a partir daí ele usa redes neurais para avaliar qual que é a próxima letra, a próxima palavra que faz sentido para aquele texto que você está pedindo, ou para aquilo que você deu, através de um prompt. Okay? Não à toa, quanto melhor for o seu prompt, entrada de dados, melhor vai ser a tua saída. Lembra? Garbage in, garbage out. Isso também serve no uso do ChatGPT. Se você bota lixo para dentro do ChatGPT, você vai colher lixo lá. Então, se você perguntou para o ChatGPT e você não obteve uma boa resposta, melhora o teu prompt. Okay? Basicamente, o ChatGPT funciona assim. Ó. Vamos fazer um teste aqui de como ele funciona para exemplificar isso. Pessoal, rapidinho, ó. Vamos lá. Quando eu parar de falar, completem a frase, tá? Fala a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Para bom entendedor, meia palavra. Como é que vocês sabiam que era isso? Estatisticamente, vocês avaliaram, o teu cérebro estatisticamente sabe e avaliou probabilisticamente de que a melhor palavra depois dessa frase é basta. É assim que o ChatGPT funciona. Ele faz isso token a token, palavra a palavra. Ok? Beleza? Então, o ChatGPT, ele cria coisas novas. A questão da inteligência artificial generativa é que ela dá a possibilidade de criar. E você pode integrar as coisas. Olha que doideira isso aqui. Pessoal, olha que doideira. Eu vou lá e gero um modelo de machine learning que é capaz de identificar que um motor vai quebrar nos próximos 30 dias. E aí eu combino isso com uma inteligência artificial generativa que já diz para o cara que está operando da manutenção quais são os próximos passos que ele deve fazer, dado a programação de uso daquela embarcação. Você está entendendo o poder dessa porcaria?
Porque uma coisa é de saber, vai quebrar nos próximos 30 dias. Porra, mas eu tenho cliente agendado, tá lá no meio do oceano, esse negócio está trabalhando aquela embarcação, tá vindo uma carga que vai chegar, que eu vou ter que usar essa embarcação para fazer o empurrar o navio, puxar o navio, sei lá o quê. O que eu faço? A peça que vai quebrar demora 60 dias para vir lá da Holanda até aqui no Brasil. O que eu faço, cara? Que decisão que eu tomo? Aí você usa a inteligência artificial generativa para te ajudar a tomar decisão. Machine Learning e Deep Learning não tomam decisões, elas não têm o poder de criar coisas novas. A generativa tem. E aí você usa para te dar probabilidades do que está acontecendo ou possíveis passos daquilo que você está fazendo. Aí você combina as duas. Faz sentido isso? Tá? No final das contas, pessoal, você tem uma infinidade de ferramentas, eu chamo isso de building blocks. Okay? Isso aqui é uma metodologia da KPMG. Então, tem vários componentes, várias inteligências artificiais, sejam elas de reconhecimento de voz, de visão de computacional, de machine learning, de deep learning. São componentes que você vai usando dentro da tua solução para resolver problemas. Por exemplo, recomendação, previsão, detecção de anomalia, reconhecimento de caracteres, extração de imagem, visualização de dados. Tudo isso são componentes de inteligência artificial. Pessoal, se você chegar hoje dentro do ChatGPT, mandar uma imagem para ele e pedir para ele traduzir, ele não está usando só inteligência artificial generativa. Hoje o ChatGPT ele é um multimodal. Ele acessa várias inteligências artificiais para te dar a resposta. Quando você manda uma imagem para o ChatGPT 4, não é o ChatGPT que está analisando aquela imagem. Ele usa um componente, um outro modelo de reconhecimento de imagem lá do campo da visão computacional, lê aquela imagem, traz para dentro de um processamento de linguagem natural e responde para você. Então é como se fosse uma cadeia de múltiplos modelos de inteligência artificial funcionando. O ChatGPT hoje não é mais só o ChatGPT. Ele é um multimodal, ele é multimodal de inteligência artificial. Faz sentido? Tá? Então hoje tem o DALL-E 3, né, que faz criação de imagem, por aí vai. Vamos falar de produto de IA. O que é um produto de um AI product? Okay? É um produto que aproveita técnicas de inteligência artificial para melhorar a produtividade humana. Ponto. Okay? Você inclui tudo isso que a gente falou, de alguma forma, algum componente, você inclui no teu produto. Virou um produto de inteligência artificial, pelo menos parte de inteligência artificial. Tá? Quais são as oportunidades para esses produtos? Pessoal, tem uma grande oportunidade e hoje, né, talvez 70% do que a gente vê de aplicação é a internet ou de possibilidade, é a inteligência artificial aplicada. Aplicada o quê? Aplicada para melhorar e aprimorar produtos para resolver problemas do mundo real. Ou seja, é você adotar a inteligência artificial para produtos que já existem ou desenvolver produtos com base na inteligência artificial. Mas para resolver problemas do mundo real. Por exemplo, o Google Maps, o Uber, a questão de detecção de fraude de cartão de crédito. Okay? São todas as aplicações de inteligência artificial para produtos, para resolver nossos problemas do dia a dia. Então tem um campo gigante de oportunidade. Pensa na sua empresa o que você pode adotar de inteligência artificial dentro dos produtos. Ou para os seus clientes atuais. Tem também um campo grande para você desenvolver serviços de inteligência artificial. Então são softwares baseados em IA para atender um determinado caso de uso da própria inteligência artificial, como serviço. Por exemplo, a gente tem a AWS com reconhecimento, a gente tem o ChatGPT, que é um serviço de inteligência artificial, você tem o Google Cloud Platform, que também é um serviço de inteligência artificial que o Google fornece. Então você cria uma solução de inteligência artificial como serviço e oferece isso para as empresas que querem construir IA aplicada. Okay? E possivelmente se um dia você fizer uma IA aplicada no seu produto, você vai consumir certamente algum serviço de IA, porque não faz sentido você criar tudo sozinho e ficar reinventando a roda. Existem ainda as ferramentas de IA. Então são ferramentas, plataformas, frameworks para facilitar o desenvolvimento e melhorar a eficiência. Por exemplo, o Databricks, que é um conglomerado de bancos de dados, ele facilita você fazer uma gestão de múltiplos bancos de dados. O PyTorch, o Michelangelo, que é uma plataforma de machine learning da própria Uber, que também oferece, que você pode
utilizar essa ferramenta. Aqui você tem a IBM com diversas ferramentas, você tem a Microsoft com diversas ferramentas também que você pode utilizar de inteligência artificial, que é a venda da ferramenta em si, não de um serviço propriamente dito. Tá? Pensando no seu produto aí, você pode utilizar a inteligência artificial dentro basicamente de 4 grandes áreas de inovação. Você pode talvez gerar insights, você pode utilizar a inteligência artificial dentro do teu produto para analisar o comportamento do teu consumidor, do teu usuário, seja lá o que for. Você pode utilizar a inteligência artificial para criar uma eficiência operacional. Por exemplo, você pode, dentro de uma indústria, dentro do segmento médico, existe um negócio chamado guia de convênio. Cão chupando manga, o inferno de cor-de-rosa, quem trabalha nisso sabe. Tem que ter a guia, tem que ter o carimbo de um, carimbo do outro, assinatura, lá, lá, lá. E tem que ter um processo de auditoria. E esse processo de auditoria é feito por um humano. Ok? Por que você não pode utilizar um componente, uma IA, um componente de IA de visão computacional, que lê através de uma câmera ou de qualquer outro componente, lê aquela guia e faz o compliance da guia. Vê se ela está assinada, vê se tem todos os campos preenchidos. Porque ainda é muito na mão esse negócio. Quanto de eficiência operacional vai trazer isso? Né? Você pode adicionar a um produto existente seu. Okay? Como eu comentei, por que você não faz o cadastro? Pega a funcionalidade mais importante do teu produto e faz ela funcionar com voz. Para que o usuário não tenha que apertar uma tecla. Faz que nem a visão do Steve Jobs. Eu quero um telefone que não tenha nenhum botão. Depois ele acabou tendo 3. Eles convenceram ele a ter 3 botões, mas ele queria um iPhone sem botão nenhum. Por que você não faz um projeto no produto que você está hoje trabalhando, na tua empresa, que roda a principal rotina dele sem ter clique nenhum, teclado nenhum, só por comando de voz? Tá? Você pode criar um novo produto, né? Desenvolver um produto que atenda uma necessidade, utilizando a própria inteligência artificial, uma IA aplicada, um serviço de IA, okay? Uma ferramenta A oportunidade aqui não falta, gente. Tá? Oportunidade não falta. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, e aqui, se esses slides por algum motivo cair lá na mão do Zeca, eu vi o seu pitch, tá? Vi o seu pitch e gostei e estou trazendo aqui como referência. Eu não tenho autorização do Zeca para fazer isso, mas eu acho que não vai ter problema nenhum, entendeu? Até porque eu estou fazendo, de certa forma, propaganda para o Zeca, não ganho nada com isso, mas eu quero mostrar um use case, um caso de uso, ok? Um caso de uso da aplicação da inteligência artificial. O Thiago está perguntando como precificar esses produtos? Pelo valor que você gera. Tá? Se é um produto de eficiência operacional, quanto que te economiza? Pô, fiz lá um produto que vai fazer auditoria das guias automáticas. Antes uma empresa precisava de 80 pessoas para fazer isso, agora ela faz com 5. Precifica isso pelo valor que você gera. Tá? Cleiton dizendo, mas é necessário conhecer de alguma linguagem específica para criar uma IA para o meu produto? Cleiton, você atuando como líder, como gerente de produto, não, você precisa conhecer a dinâmica disso. Tá? Depois você vai ter os engenheiros de software que vão precisar conhecer isso. Basicamente, se for a linguagem que mais se adequa a Python, né? Mas não precisa ser só em Python. Aí tem que conhecer de machine learning, tem todo um conhecimento técnico ali que alguém vai precisar operar, mas não você como líder, como gestor. Tá? Deixa eu mostrar para vocês então o caso do Zeca. Ok, Zeca, de novo, se você vê isso aqui, é só um exemplo de aplicação que eu gostei muito da solução de vocês. Eu acho que vocês vão crescer muito no Brasil. Tá? O Zeca é um copiloto para venda, basicamente, de pequenos comércios para vendedores de pequenos comércios. Tá? Eles basearam o pitch deles assim, 57% dos vendedores não batem a sua meta e tem baixa positivação de clientes e de mix. E um dos motivos disso é a lentidão de atender o cliente. Você pensa num vendedor que atende mercearia, farmácia, pequenos comércios. Como que esse cara faz hoje um pedido? Basicamente, o telefone, o WhatsApp, e-mail, múltiplos canais. E esse cara tem que ficar gerenciando isso tudo.
Entrar no RP, olhar, gerar proposta, mandar, ele se perde muito fácil nisso, né? Isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é muito legal. O cara mandou para ele, anotou o que ele queria num papel, bateu uma foto e mandou no WhatsApp. Eu quero isso aqui. Né? O outro mandou um áudio. E aí você manda um ok. O ok é o quê? O ok que é para fazer o pedido, que não é para fazer o pedido. Né? Você tem um cara que mandou, é mais estruturadinho, mandou um PDF. Como é que é isso, né? Tem múltiplas entradas, múltiplos caminhos e tudo mais, e esse cara ele se perde, esse vendedor ele se perde. Então, qual que é a ideia do Zeca? Ser um copiloto do vendedor. Ou seja, o cliente vai fazer uma demanda em qualquer tipo de modelo de PDF, áudio, imagem, ele vai mandar para o vendedor. O vendedor encaminha, funciona tudo pelo WhatsApp, o vendedor encaminha isso para o Zeca, para um número que é o Zeca decodifica tudo isso, faz a comunicação com o RP e devolve o produto, ou devolve o pedido formatadinho para o vendedor mandar para o cliente. Olha só. Então isso serve para cotação, para recomendação e para finalização. Tá? Então o Zeca ele consegue fazer cotação baseada em texto, áudio, imagem e PDF. Aqui ele já está usando inteligência artificial para decodificar tudo isso aqui. Tá? Reconhecimento, então ele tem um motor de recomendação, tem algoritmo de recomendação aqui, tem mais inteligência artificial, mais outro modelo. Lembra que eu falei? É um Lego, building blocks. Você vai montando vários modelos de inteligência artificial. E você tem a própria finalização, que você manda, comunica com o teu RP, teu back-office, e manda esse pedido lá para o cliente. Basicamente, como é que funciona? Tá? O cliente ele envia uma demanda para o vendedor. O vendedor encaminha essa demanda para o Zeca, que é um WhatsApp. Tá vendo? Ele encaminhou o áudio que o cliente mandou. Aí o Zeca vai dizer, identifica o cliente. Ele identifica o cliente. A partir daí o Zeca faz o resto. Aí tem uma parte um pouquinho mais técnica de como que o Zeca faz isso, a gente não precisa entrar nesse ponto. Mas basicamente, o Zeca ele vai decodificar aquela imagem e vai analisar quais são as opções, vai fazer uma busca semântica sobre o que o cliente está pedindo e o que tem cadastrado no RP. Então consulta a base do fornecedor, né, do vendedor, diz o que é, ranqueia o que é os produtos de maior probabilidade que aquele áudio que o cliente está mandando. Okay? Faz inclusive a cotação, ó, já fez a cotação, baseado naquele áudio que ele mandou, ele vai lá e faz a cotação no RP, pegando o preço do RP, todos os dados certinho. Faz uma recomendação, diz assim, ó, ele está pedindo fralda, mas aproveita também e leva esses absorventes aqui, porque normalmente quando ele compra fralda, ele compra absorvente também. Então ele já faz uma recomendação para aumentar o ticket médio da venda. Ok? Mais do que isso, já montou o carrinho. Ele monta lá no RP um pedido. Lembra que eu falei? Os sistemas vão funcionar sem interação? Teclado, mouse? Ele já montou o pedido e aí o que faz? O vendedor manda lá para o cliente, só encaminha as mensagens com o link para ele clicar, entrar e fazer o checkout. Isso é uma aplicação muito bacana de inteligência artificial e aplicada em use case para resolver um problema real. Faz sentido isso aqui para vocês? Por que eu trouxe isso, tá? Porque primeiro eu achei legal pra caceta o que os caras fizeram. Muito legal. Combinaram diversos modelos de inteligência artificial aqui. Para cada coisa eles usaram um modelo, fizeram aquele Lego da inteligência artificial. Ficou muito legal. Depois, para despertar a criatividade de vocês, pensem em o que vocês conseguiriam fazer e levar de ideias para a sua organização com base nisso. Faz sentido? Tá? Olha só, como a Uber usa isso? Vamos pegar um outro cenário, agora pegar uma grande. Você faz login, tem um modelo de inteligência artificial. Você faz pesquisa, tem um modelo de inteligência artificial. Você faz a reserva, tem um modelo de inteligência artificial. Você vai fazer a roda, tem um modelo de inteligência artificial. Você faz após a viagem, tem um modelo de inteligência artificial. Por exemplo, preços randômicos do Uber, é inteligência artificial, é um modelo de inteligência artificial. Achar o motorista mais próximo de você, é inteligência artificial.
Saber que possivelmente aquele motorista é a rota dele para a casa dele, então eu vou dar preferência para ele pegar aquela corrida porque já vai ficar mais perto da casa dele e é um horário que normalmente ele para de dirigir. Inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Uber, ele tem 20 mil modelos de inteligência artificial treinados por mês. 20 mil modelos. Cada modelo resolve. Eles procuram uma ideia, resolver algum problema específico. Ok? Só que destes, eles têm 5.500 modelos em produção. Aí você pode ver o seguinte, o que acontece? Lembra que eu falei da incerteza, do aprendizado? Muitos não dão certo. Eu tenho 20 mil no mês para ter 5.300 em produção. Então eu fico testando muito, usando muito para ver se funciona, se não funciona. A gente tem muita descoberta da inteligência artificial, um campo muito novo. Então tem um certo nível de variabilidade. Tá? Muito bem. Aí, quando a gente olha esses produtos, que podem ser todas essas oportunidades que eu falei, de melhorar a eficiência, criar um produto novo, um serviço, uma ferramenta, né? No caso do Zeca, a gente vai para o desenvolvimento desses produtos. E no desenvolvimento desses produtos, a gente tem diferença em relação ao desenvolvimento tradicional. Por exemplo, no desenvolvimento de produto tradicional, o que é um critério de sucesso para o desenvolvimento? Atingir uma especificação funcional. Eu sei que é entregar o valor, que o cliente tem que estar satisfeito e tal, mas assim, se a gente parar para pensar, se o cliente não está satisfeito, ele vai pedir uma nova coisa para mim fazer e eu vou fazendo, certo? Ou para eu fazer, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho, de certa forma, atender o que o cliente está pedindo. Você pode substituir esse de atingir uma especificação funcional por atingir o que o cliente está pedindo. Quando eu vou para uma IA, eu tenho que atender uma curiosidade. O meu critério de sucesso é ter a curiosidade de performance, é ter confiabilidade. Muda o critério. Eu não quero que o Zeca recomende absorvente para um cara que só compra cerveja. O cara nunca comprou nada de produto de higiene pessoal. Aí ele vai lá e me pede, sempre só me pediu cerveja. Aí ele me pede uma caixa de Heineken, eu ofereço para ele uma caixa de papel higiênico. Entendeu? Ferrou. Eu quero o modelo de inteligência artificial, para ele ser bom, ele precisa ter um alto nível de acuracidade, de confiabilidade. Esse é um critério de sucesso. Não é simples chegar nisso, tá? É muito esforço para fazer. Por isso que o Uber tem 20 mil treinados no mês e 5.300 em produção. Tá? Qualidade depende do código gerado. Aqui depende do código, dos dados e dos parâmetros que eu passar para a inteligência artificial. Ferramentas, talvez no modelo tradicional você vai precisar de uma ou duas stacks, configurações, parte técnica de infraestrutura. Em ferramentas você vai precisar de muitos algoritmos, deep learning, né, redes neurais, você vai precisar de ARIMA, você vai precisar de random forest, de regressão linear, de testes, né, de bibliotecas, de frameworks. O teu ferramental ele aumenta bastante. Você vai precisar de uma gama maior de partes técnicas. Não dá só para contar com engenheiro. Você precisa de engenheiro, de cientista, de machine learning ops, de engenheiro de dados. Né? O progresso no desenvolvimento tradicional ele é mais para frente e incremental. Você vai incrementando e vai para frente. Você tem um certo nível de previsibilidade. Por mais que você ache que você não tenha, você tem, tá? Você vai avançando. No desenvolvimento de uma inteligência artificial aplicada, é exploratório e não é incremental. Você vai e volta várias vezes. Você erra, aí não dá certo, você volta, a infraestrutura não funciona, isso... Tá? Prazos. Por mais que você ache que não, tá? Mas num desenvolvimento tradicional é mais fácil, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é mais fácil estimar do que quando você está fazendo um AI. Tem mais incerteza. Tá? E a própria explicabilidade de como as coisas funcionam, relativamente fácil, porque você diz para a máquina como ela tem que fazer. No desenvolvimento de AI é um pouquinho mais difícil, porque às vezes ela pode tomar um caminho que você não está pronto. Aquela pergunta do quando vai ficar pronto, né, Leandro? Nem sempre é fácil fazer com um AI product. Okay? Você tem que gostar de emoção, mas é legal pra caramba. Só que, cara, não sei como é que as coisas vão necessariamente se comportar. Às vezes você precisa testar 3, 4 modelos, aí você vê que, na verdade, você tem dados insuficientes para tentar resolver aquele problema. Tá?
Então, basicamente, assim, ó, só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto de gestão de um projeto desse. Se eu estiver falando de um projeto de machine learning tradicional, não é deep learning, mas machine learning, perfeito? Usar algoritmos estatísticos. Você vai ter que definir qual é o objetivo que você quer atingir, você vai ter que ter um conjunto de dados, você vai ter que ter um algoritmo de machine learning, você vai ter que construir esse modelo e publicar o modelo. Basicamente as grandes etapas. Então tudo começa aqui, ó, a partir de um objetivo. Tem que ser um objetivo claro, com o nível de confiabilidade que você quer atingir. O meu objetivo é ter um sistema de recomendação. O meu sistema é fazer um controle antifraude, é detectar fraude. Cada coisa dessa exige um modelo, uma forma, um processo diferente. Não é assim, cozinhar no bolo e tá saindo lá do outro lado. Tá? Só que na prática isso funciona mais ou menos assim, ó. São ciclos que você vai rodando. E aqui, pessoal, se alguém tem aquela ideia de dizer assim, a agilidade, entre aspas, morreu, tá? O que pode ter morrido é o cargo de Scrum Master, de Agile Master, de coach disso, coach daquilo, eu não quero nem entrar nessa polêmica. Tá? Mas o conceito por detrás da agilidade, independente de framework, ele é mais vivo do que nunca para projetos de inteligência artificial. Esquece você fazer um projeto de inteligência artificial usando o modelo clássico, modelo híbrido. Fazer cronograma, fases bem definidas, esquece, não vai funcionar, não existe isso na inteligência artificial. Fazer projeto de inteligência artificial é muito mais similar a um projeto de Research and Development, R&D, lá da indústria farmacêutica. Okay? Então você precisa ter de modelos que permitam essa flexibilidade. Por isso que é tão difícil de dar prazo. Por isso que é tão difícil de ter visibilidade do que vai acontecer lá no futuro. E aí você precisa trazer esse modelo de agilidade aqui para dentro para você operar por datas de entrega, não necessariamente observar. Eu tenho um escopo e vou gerar um prazo. A partir do prazo eu entrego o melhor que eu consigo fazer. Não tem outra... Até hoje, posso dizer, não tem outra forma de fazer. Tá? Então quem achou que provavelmente podia jogar fora ou que vai jogar fora o conhecimento de agilidade, pelo contrário, as pessoas que têm esse conhecimento, esse pensamento ágil, de novo, não estou falando de framework, não estou falando de carga, não estou falando de papel, fechado? Eu estou falando de conhecimento, de como essas coisas funcionam, de como é essa adaptabilidade, cara, encaixa como uma luva para você desenvolver, liderar e gerenciar esses projetos. Se você tem dificuldade de explicar o que é um MVP para um PM tradicional, você vai ter zero dificuldade para explicar o que é um MVP para um AI Product Manager. Porque se ele não conseguir entender isso, ele não consegue fazer porra nenhuma. Ele não anda. Faz sentido? Então as coisas funcionam muito mais em ciclos de entendimento de problema. Né? Eu entendo o problema, tenho uma aquisição de dados, aí eu começo a fazer um pré-processamento, faço uma engenharia de atributos que é selecionar o que eu quero, analisar dentro do algoritmo, construo um modelo e fico girando essa bolinha de baixo que vai movimentar a rodinha de cima. É quase como se fosse um movimento de rotação e translação da Terra separado por dois elementos. Um vai retroalimentando o outro. Okay? E que em algum momento você pode comunicar esse modelo de machine learning que você criou com o uso de uma inteligência artificial generativa para que ela te diga o que fazer com base naquele resultado. Fiz uma recomendação de um produto para a Daniela. Okay? O que eu faço com essa recomendação? Qual é o próximo passo? Então eu posso usar uma inteligência artificial generativa para gerar esse próximo passo. Pessoal, não estou falando nada de futuro aqui, eu não estou criando um Jaxos 2, estou falando da realidade, do que é possível fazer hoje. Tá? Do que é possível fazer hoje. Você tem o CRISP-DM que você pode utilizar, tá? Que você pode usar como modelo para projetos tradicionais de machine learning. E tudo isso, meus amiguinhos, impacta no amigo AI Product Manager. Em quem é esse cara? Em quem é esse cara? Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que tem aqui. O CRISP-DM, o Eduardo comentou o CRISP-DM. Viviane está dizendo que, Elvin, como ficaria a questão de estimativas de custo e também a de métricas para o caso dos desavisados da empresa que queiram acompanhar os números? Viviane, você vai precisar usar muito das abordagens ágeis para fazer a mesma solução que a gente dá dentro do mundo de abordagem ágil, a gente consegue aplicar aqui. Algumas coisas funcionam
não funcionam tão bem, a gente não tem ainda algumas ferramentas para produzir melhor, para encaixar melhor, mas você consegue ter um certo nível de previsibilidade, você consegue ter um certo nível de previsibilidade de custo. Só que o que eu quero dizer aqui é que não dá para achar que vou ter um preço, um custo para um escopo. Não dá para trabalhar com o escopo fechado. Você pode até trabalhar com um custo e um prazo fechado. Vou estabelecer que eu vou fazer projeto a cada mês, eu vou entregar uma parte e a cada mês vai custar tanto e vai ter, entendeu? Mas o escopo, propriamente dito, ele é muito aberto, tem muito aprendizado. Olha o Uber, 20 mil modelos treinados por mês e só 5 mil, só, né? Só não, né? Uma caralhada de coisa, mas 5 mil para o volume que eles testam, 5.300 em produção. Tá? Por isso que a gente precisa de explicadores de inteligência artificial, de líderes que consigam entender inteligência artificial e falar na linguagem do negócio. Porque senão a coisa não anda. E um PM é esse cara, um Product Manager é esse cara. Tá? Então vamos lá, AI Product Manager, esse papel, o que esse cara tem de diferente? Né? Por que a gente precisa dele, na verdade? Por que a gente precisa de um AI Product Manager? Primeiro, essa pesquisa é do início do ano, tá? 89% dos executivos, isso aqui foi uma pesquisa mundial, eles ranqueiam o uso da AI, da inteligência, da IA generativa nas suas top 3 prioridades de tecnologia. Todo mundo quer, pouca gente sabe fazer. Tanto que muita empresa chegou a bloquear o ChatGPT. Ou seja, eu não sei fazer, eu não tenho competência, então já que eu não tenho competência, qual que é a melhor solução? Ao invés de ir lá aprender a ser competente, bloqueia essa porcaria aí, vamos fazer de conta que não existe, e daqui a pouco o concorrente passa por cima e a gente vê o que faz. Tá? Mas, do ponto de vista de gestão, todo mundo está querendo, né? Tem isso como prioridade. Okay? Aqui na América do Sul, né, tem 75% das pessoas que estão dizendo, vou gastar mais dinheiro com inteligência artificial. Esse dado aqui já é um dado um pouquinho mais antiguinho, de 2021, mas olha a curva de investimentos em IA. Aqui investimentos em AI não é desenvolvimento de IA, é IA aplicada em empresas gastando dinheiro com inteligência artificial. É o Uber aqui, ok? É um iFood aqui no Brasil que usa muita inteligência artificial? Ou vocês acham que aparece um cupomzinho de desconto para vocês na quinta-feira, 7h30 da noite por acaso? Opa, eles fizeram um spam e mandaram o cupom para todo mundo. Aham. Você acredita nisso? Eles analisam o teu comportamento, cara. E aí eles percebem que o teu comportamento é pedir pizza a cada 3 semanas. E daí justamente naquela semana que você não pediu pizza, apareceu um cupom de pizza. Pô, dei sorte. Apareceu aqui 20 pila de desconto. Tá? Então está crescendo, pessoal. User experience, né? Experiência personalizada. Aquilo que é necessário para dentro de cada pessoa. Né? Só estatística, né? Os clientes estão demandando. 70% a 80% dos clientes esperam por essa personalização. Pode ser até que você não esteja vendo, mas hoje muita da sua experiência em produtos top A já são experiências personalizadas. 60% a 70% esperam uma experiência de compra perfeita. Sabe aquele, puta, fiz e não teve nenhum ruído? Não teve nenhuma fricção, a coisa fluiu, legal. A inteligência artificial pode ajudar aqui. 60% a 70% se preocupa com a privacidade e a segurança dos teus dados. A inteligência artificial pode te ajudar a ter isso, a evitar a fraude do cartão de crédito, ser mais seguro comprar, por exemplo. Né? E aí, quando a gente chega nesse cara para fazer tudo isso acontecer dentro da organização, pessoal, a gente vê que um PM tradicional ele tem várias habilidades. Né? Ele tem que ter empatia pelo usuário, tem que ter uma visão de negócio, tem que entender um pouco de produto, de UX, entendimento técnico, comunicação, liderança e tudo mais. Só que quando eu vou para o mundo de AI, um AI PM, ele tem que entender um pouco mais de fundamentos de inteligência artificial, de machine learning. Tem que aprender a definir um problema, buscar o problema, definir um bom objetivo, entender que esse objetivo não pode caber o mundo ali dentro, porque cada modelo de inteligência artificial resolve um problema. Você tem que saber que tipo de modelo usar para que tipo de problema que você quer resolver. Para você não gastar dinheiro à toa.
Pô, por que eu vou usar Deep Learning se eu consigo chegar num resultado tão bom usando Machine Learning? Se é mais barato, eu posso usar menos dados, infraestrutura menor. Faz sentido? Eu tenho que ter essa visão, né? Eu tenho que ter uma literacia em dados, eu tenho que conhecer muito bem dados, pipeline de dados, como esses dados chegam, como eles são tratados. Eu não posso ter uma favelinha digital. Se eu tiver uma favelinha digital, eu ferro com os meus dados, eu tenho mais dificuldade em criar isso. Porque eu posso ter uma inteligência artificial que me responde em real time e eu posso ter uma inteligência artificial que gera e um resultado depois eu analiso. Aquele exemplo que eu mostrei da previsão do preço do óleo de palma, aquilo não precisa ser real time. Okay? Agora, do Uber, preço da corrida precisa ser. E aí, quando eu quero real time, eu tenho que ter uma infraestrutura muito maior. Eu tenho mais dinheiro que eu vou gastar para fazer isso. Então, para resolver o teu problema, você precisa ter real time ou pode ser de tempos em tempos? Pode ser por lote. Okay? Tudo isso você precisa analisar. Você tem que lidar com incertezas, tem que saber como lidar com incertezas, que modelo que você vai usar para desenvolver esse produto, como que você vai gerenciar esse produto, como que você vai conduzir esse produto, o que dá, o que não dá para fazer, né? Gerenciar riscos, você tem que entender de explicabilidade, como é que você vai explicar esse modelo, especialmente se for um ambiente regulado. Crédito, por exemplo, saúde, não dá para dizer, ah, foi a máquina que gerou isso aqui. Né? Se tem uma das coisas que irritam alguém e que, na verdade, hoje já está errado, tá? Exemplo, você faz a abertura de uma conta no banco digital e o banco digital nega a sua conta, ou nega um cartão de crédito. Aí você pede o porquê, ele fala assim, não, isso aí são critérios. Isso não existe, tá? Ele deveria, por lei, é que ninguém vai atrás, te dizer o porquê que você teve o teu crédito negado ou tua conta negada. Então, a explicabilidade é um fator, inclusive a lei que está lá no Senado, que deve ser aprovada, tem um conjunto de definições para a explicabilidade da lei. E assim, muito mais, né? Eu acho que talvez mais do que eu escrever aqui no slide é o que vocês ouviram ao longo dessas quase 2 horas e meia, o que está aqui. Pessoal, qual é a mensagem final que eu quero trazer para vocês? Eu sou empolgado com isso porque eu estou vivenciando isso, eu vejo essas oportunidades, eu vejo esses projetos e eu vejo o quanto falta de gente capacitada para lidar com esse tipo de oportunidade. Faz uma pesquisa sobre inteligência artificial em cargos dos Estados Unidos e do Brasil. É ridícula a quantidade de vagas que a gente tem aqui, mas tudo que acontece lá vai acontecer aqui. Faz sentido? Então, você quer estar preparado e arriscar para embarcar numa onda e quando a onda vir você já está tudo surfadinho, bonitinho, só surfar a onda ou você vai ficar parado esperando para ver o que vai acontecer? Tá? Então, assim, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Você quer estar preparado para a sorte? Uma outra coisa também importante, tá? Que eu aprendi isso na minha vida profissional. Toda vez que você tem uma grande disrupção ou você tem uma crise, o dinheiro muda de mãos. Por que eu fundei uma empresa, e hoje eu trabalho com essa empresa, para inteligência artificial? Tanto para governança, quanto um AI Labs para desenvolvimento de projetos de inteligência artificial para as empresas. Porque eu sei que o dinheiro vai mudar de mãos. Muitas empresas que existem hoje vão deixar de existir. Porque elas não vão conseguir se adaptar. Quem consegue se adaptar melhor, embarcar no início da onda, sai na frente. Foi assim que aconteceu lá atrás com a internet, foi assim que aconteceu nos anos 2000 com a Web 2.0, foi assim que aconteceu com o app e é assim que vai acontecer com a inteligência artificial. E assim como acontece com as empresas, acontece com os profissionais também. Sempre quem chega primeiro bebe água mais limpinha da fonte. Sempre depois, os retardatários vão beber essa água de alguma forma um pouco mais turva, um pouco mais... Abram os olhos para a inteligência artificial. Não fiquem parados. Aqui conosco ou em qualquer outro local. Estudem isso. É algo sem volta. Ok? Não tem volta. O ChatGPT pode morrer, a inteligência artificial não vai morrer. Assim como o Scrum pode morrer, a agilidade não. Não confundam o uso do ChatGPT com a inteligência artificial. E talvez, se tiver uma única grande coisa, um único grande insight talvez que eu gostaria que vocês levassem, não é que é o único, mas assim, se vocês tiverem, se isso estiver claro para vocês, eu já estou realizado com essa aula, de vocês entenderem todo o poder e as oportunidades que a inteligência artificial traz e não só pensar em inteligência artificial como um sinônimo de ChatGPT. Porque, de novo, por mais bacaninha e legalzinho que é, só usar o ChatGPT para gerar a promptzinha é 5% do poder do que você pode usar e aproveitar de inteligência
artificial. Tá? Então, mensagem final, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade.